Olá, muito boa Olá! tarde. Bem-vinda à série de entrevistas da Globo News e do G1 com os candidatos à presidência da República. Foram convidados os 5 mais bem colocados na última pesquisa Datafolha. E pela sequência definida em sorteio, a gente recebe hoje Renan Santos, do Missão. Amanhã nós vamos receber Romeu Zema, do Novo. Na sexta-feira, Ronaldo Caiado, do PSD. Flávio Bolsonaro, do PL, é o convidado da próxima segunda-feira. O presidente Lula, do PT, não aceitou o convite. A Globo News e o G1 transmitem ao vivo esta série de entrevistas especiais e conjuntas. Né? A entrevista terá 1h30 de duração, contada a partir ele tá ganhando, de agora. Ele vai se arriscar para quê? Tá errado, não. Recebê-lo aqui. Prazer é todo meu, uma honra estar com vocês. Prazer muito especial mesmo, assim. É um momento de... Vai arriscar perder votos? Meninos e todas as pessoas que ajudaram a coletar as garotas na chuva, no sol, para ter esse partido político e eu estar nesse momento representando eles. Então, espero responder bem as perguntas de vocês. Candidato, queria começar perguntando das propostas desse plano de governo que o senhor já entregou ao TSE. Tem uma série ali de informações, de planejamento. O senhor fala na PEC da regra fiscal, da nova regra fiscal, mudança na lei penal, mudanças ali em programas sociais. Mas o senhor se coloca como um candidato antissistema. Acompanho muito as falas do senhor, você já falou, já chamou o Centrão de vagabundo, de parasita. E o senhor sabe exatamente como funciona uma PEC. Né? Assim, precisa de apoio, precisa de muito voto. Como que o senhor pretende fazer isso? Sadi, eu aceito a alcunha do antissistema no sentido de que eu não participo do grande jogo e seus vícios. Mas eu entendo o funcionamento. Toda hora ele muda, uma hora ele fala que é antissistema, depois fala que não é, agora tá falando que é de novo. Durante o impeachment da Dilma Rousseff, eu organizei manifestações de rua, eu participei do próprio comitê do impeachment, a gente tem parlamentares no Congresso que aprovam projetos, mesmo sendo oposição aos governos. O caso do Kim é o mais emblemático, ele foi oposição ao governo Bolsonaro e aprovava projetos e relatorias. E a mesma coisa agora no governo do Lula, em que ele também é oposição. Existe um momento de você, assim como existe um momento de eu ser o Renan militante do MBL, existe um momento de eu ser o Renan o presidente no Partido Missão. E existe um momento também dos candidatos, dos partidos adversários se agredirem mutuamente e apontarem os problemas, e o momento deles sentarem na mesa para poder discutir projetos. Mesmo com as diferenças postas, chamando os membros do Centrão, que são parasitas, olha, é o momento de chamar de parasita, é o momento de chamar o parasita para a mesa, e ele me chamar de responsável, do que ele quiser chamar, e colocar as diferenças e a gente começar a tratar dos projetos. Eu acho que a função da democracia é justamente chamando os outros de parasita. A gente sentar, e o parlamento e as instituições entregam essas possibilidades. É sentar, colocar os projetos, aí eu tenho a obrigação de trazer os projetos e com base nisso discutir. Mas eu sei da dificuldade, e a dificuldade está para todos, mas o que eu sinto, e não quero me estender nessa pergunta, mas ela é muito importante, que era sobre governabilidade num país que vive em crise. O que eu sinto é que quando você tem um presidente que tem vontade de realizar algo, ele tem um plano, mesmo quando ele não é bem aprovado ou quando ele tem dificuldade de construir maioria, e eu posso dar um exemplo, Fernando Henrique no segundo mandato, ou Michel Temer com seus 3, 4% de aprovação, quando você tem agenda, você mesmo assim consegue compor. Porra, e aí, Michel Temer não precisava de aprovação do povo, não, mano. Bolsonaro, que ele chegou lá sem meio que saber o cara é o puro suco do Centrão, tá ligado? E no do governo Lula, que não tinha muito a propor, eles passam meio que andando de lado. Então, a ambição é querer fazer algo e lutar para realizar. Live de 9 horas não, é porque eu já fechei já a live e abri de novo. Relevante da sua proposta é a aprovação de uma proposta de emenda à Constituição, antes mesmo da sua posse, caso o senhor se eleja. É uma proposta muito ambiciosa e de histórica dificuldade de aprovação em diferentes composições do Congresso Nacional. Que os caras ficam fazendo. Uma aprovação dessa monta requer o Centrão, que a lógica da política brasileira é de manutenção do Centrão como grupo político no Congresso Nacional, exatamente. Mas aí eu quero ver qual é a viabilidade de passar essa proposta ambiciosa. E aí, com base no que o senhor já disse em outros momentos, cerca de 1 ano e meio atrás, o senhor já disse o seguinte: o Centrão é o verdadeiro inimigo. Mas esse não é nem o ponto, porque o senhor já respondeu para a Sadi o que o senhor pensa do Centrão. O ponto é que, numa fala de 1 ano e meio atrás, o senhor reconheceu a dificuldade de passar reformas de peso, dizendo basicamente o seguinte: toda reforma no Brasil tem que ser minorada, ou seja, ela precisa ser desidratada para poder passar, para acomodar os interesses do Centrão. No fim do dia, é uma máquina viciada que impede o presidente de governar. Os cortes todos não me parecem
possíveis sem uma gigantesca reforma constitucional. Visto que eles não vão mudar as regras do jogo que os beneficiam, eu lhe pergunto, como é que o senhor vai fazer para aprovar uma PEC que mexe em tudo, a gente vai tratar disso mais na frente, mexe em tudo de benefício social a tantos outros pontos, com esse centrão? De maneira clara. Antes da posse. Antes da posse, a gente tem que passar ela como PEC da transição. Você está se referindo à PEC, Natuza, que o Kim já protocolou junto com o Pedro Paulo e mais um outro deputado federal e está no processo de coleta de assinaturas. Eu adoraria passar ela integralmente, entendendo que, como eu mesmo disse, você fez uma citação minha, que ela tende a ser minorada diante de pressões parlamentares, de bancadas ali durante esse período da transição. E eu entendo também que, se for o caso, eu precisaria passar pedaços dessa PEC. Por exemplo, desvinculações e desindexações, que são temas que foram interditados e colocados de lado pelos meus adversários nessa eleição. Eu não vejo, por exemplo, o Flávio falar em uma reforma fiscal baseada no corte de despesa. E ele está falando, inclusive, em reforma fiscal baseada no aumento de receita. Você está falando de desindexação, só para a gente colocar todo mundo na mesma página, é recurso desvinculado para saúde e educação. Não, essas são as desvinculações. Das receitas. Isso. Uma desvinculação das receitas e a desindexação é do valor do salário mínimo, o aumento do salário mínimo, indexando o aumento da aposentadoria e do BPC. Porque isso acaba gerando não apenas pressão sobre o aumento de juros, porque aumenta a dívida, e a dívida aumentando, se aumenta os juros, o seu dinheiro desvaloriza, a desvalorização do dinheiro gera menos poder de compra, que é o famoso, e a minha grande crítica, você dá com uma mão para o aposentado ou para um beneficiário e tira com a outra, que é o que as pessoas sentem. Hoje você indexa e, ao mesmo tempo, as pessoas sentem que o poder de compra delas diminui. Esta impressão, somada ao drama fiscal que a gente vem passando, precisa ser respondida agora. E por quê? Para o próximo presidente governar, tem que haver um clima de confiança de que o Brasil será capaz de arcar com seus compromissos, com suas dívidas, e que você vai ter um controle fiscal tal que a curva de juros no longo prazo comece a alterar, o Banco Central, sem ser na marretada, comece a alterar os juros numa tendência de queda. Isso tem uma pressão também orçamentária, e aí você consegue tocar as outras políticas. Também são políticas o Bolsonaro, ele abaixou a calça pro Centrão, né? O MBL não, veja bem, é assim que a política funciona. Um efeito de crescimento na economia. Os caras é lixo. Candidato, eu queria entender, porque eu faço essa cobertura de Congresso há muito tempo e eu sei da dificuldade que eu vejo das articulações para você aprovar um projeto como esse, uma proposta como essa. O senhor falou que a PEC está protocolada. As informações que a gente tem levantadas junto à Câmara é de que ela não está protocolada, essa do Kim. Tem um número mínimo de assinaturas, o senhor sabe disso. Então, o senhor disse ontem, inclusive, numa entrevista para o Antagonista... Já pegou na mentira. Que não é nem para esperar a posse, é para já no dia seguinte do segundo turno. Eu estava assistindo. Mas como é que vai fazer isso? Compondo. Mas não está nem protocolada. Não, assim, você... Tem 61 de 171. Você faz um número de coleta de assinaturas com as... Já pegou na mentira, a primeira já. Mas de novembro a dezembro. Sim, você tem que correr com isso. Ou você separa dois elementos que eu citei, as desvinculações e as desindexações, você separa e você entra com um projeto específico. Aí vai depender da correlação de forças que a gente estabelecer após a vitória. O elemento central eu sou o único pré-candidato que está indo para as eleições... Candidato agora, que está indo para as eleições falando que vai fazer isso. Se eu vencer a eleição, uma questão lógica, significa que eu venci a eleição com essa agenda. Se eu venci com a eleição, com essa agenda, e com as expectativas futuras de mercado, de que caso essas medidas não passem, o Brasil quebra, até o Centrão, e aí em conversas com membros do Centrão, vocês são jornalistas experientes e conhecem, todo mundo sabe que a rota nossa é de colisão fiscal. Há um problema fiscal que está se aproximando cada vez mais. O carrapato sabe que o boi não pode morrer. E eles sabem que em alguma medida reformas terão que passar. Na transição é o melhor momento. Na transição, eu posso negociar com deputados e senadores que perderam suas respectivas eleições. Eu posso fazer durante o processo de composição de governo, em que, eu estou num momento de alta, são os famosos 6 primeiros meses. Mas então o senhor sabe que não dá para governar sem o Centrão. Mas eu tenho certeza disso. Você não verá um discurso de molecagem no sentido de, não, eu vou governar. É impossível. Até porque o nosso modelo democrático, pós-88, ele é uma mistura de parlamentarismo com presidencialismo. Então, eu não apenas eu falo que eu terei que governar com eles, eu terei que compor governo com eles, eu terei que compor ministeriado. O que eu vou precisar fazer é estabelecer as regras para isso. Vai ter que compor, vai ter que se unir. Tem mais um elemento que a gente vai precisar fazer. Vai ter que dar até ministério para os caras também. Governar com palavras suas, parasitas, vagabundos. Sim, o eleitor, vou complementar, o eleitor brasileiro vai eleger pelo menos 300 parasitas e vagabundos. Como eu sou um democrata, eu vou ter que compor, não com um bandido nomeado por um membro do PP. Mas você vai compor ou ceder? Compor.
Ceder na vida faz parte de negociações. Se eu fizer uma negociação republicana, ceder faz parte. O que eu não farei são negociações não republicanas. E esses são os limites impostos por um candidato que venceu com essa agenda. Agora, as pessoas vão eleger um candidato a presidente, não um showman ou um cara que vai fazer um statement. Ele é muito vagabundo, né, velho? Não é possível fazer um statement. Tudo que o cara criticou no Bolsonaro, ele já tá falando que já vai fazer antes já. Não dá, o Brasil tá quebrado. Não dá, assim... O cara foi um pouquinho apertado e já tá cedendo. Tem muitos outros elementos que a gente precisa resgatar em termos de nação que vão precisar de maioria no Congresso. Maioria para PL e para PEC. Então eu já aviso pro eleitor. Eu já venho avisando nos meus comícios, nos meus eventos. Eu vou ter que conversar, eu vou ter que negociar e compor com membros... ele já tá avisando a gadaiada para passar pano, né? O resumo é mais corrupta da história brasileira. Agora, candidato, no último congresso do Missão, no último fim de semana no congresso do Missão, o senhor deu a seguinte frase: vamos matar quem roubar. Eu quero entender o que essa declaração quer dizer. O senhor está dizendo que Não, aperta ele mais, o Centrão. Queria ver ele falando mais. O celular, o sonegador de impostos, o Centrão, acordão com o Centrão. Corrupto, a mulher que rouba na venda... Senhor Pauta enviou 5 Senhor reais. Pauta. Rapid Anime é a cabeça da minha piroca. Ó. Valeu, Taos Senhor Pauta. É a cabeça do meu pau. Brasil tá quebrado. Talvez não foi uma boa anular contra o Lula, né? Vão matar o ladrão de celular, o sonegador de impostos, o político corrupto, a mulher que rouba na venda 2 litros de leite para alimentar o filho. Quem que o senhor está dizendo que vai matar? Foi uma bela declaração que eu dei no púlpito. Foi transmitido aqui, inclusive, pela Globo News. Então, vou contextualizar a declaração para responder você de maneira muito precisa. Eu estava falando que nós vamos viver num país em que você vai poder andar com seu celular na rua e você vai comprar as coisas que você quer e você não será assaltado. Quem tentar te fazer isso vai morrer. O que eu estou demonstrando num discurso político? Que se você estiver diante de um assalto à mão armada, que é o grande problema que gera medo das pessoas na rua, São Paulo, a taxa de homicídio a cada 100 mil habitantes no meu estado, que é São Paulo, diminuiu bastante. Já, São Paulo vai ultrapassar uma taxa menor que a dos Estados Unidos da América, em termos de homicídios a cada 100 mil habitantes. Entretanto, todo mundo fica inseguro ainda em São Paulo. É o assalto à mão armada. O assalto à mão armada, hoje, um policial em São Paulo, não São Paulo, no Brasil, ele tem a possibilidade de legítima defesa de terceiros. Que é, se alguém está assaltando você à mão armada, ele poder agir de maneira armada. Tentar um tiro não letal, se acontecer de ser letal, aconteceu. O que eu estou avisando é, o approach, a resposta que a presidência da República tem que dar é, o bandido ser tratado como bandido e o cidadão como cidadão. E que o cidadão não tem que ter medo. Aquilo é um recado político importante de uma intenção de um próximo presidente de enfrentar de maneira muito dura o crime. Mas não tem um risco de matar inocentes? Eu estou falando isso porque o senhor está falando que foi um discurso que o senhor fez lá na convenção, a gente assistiu, a gente acompanhou. É um slogan da campanha. Eu já vi o senhor falar várias vezes, a gente leu aqui o plano de governo, o senhor explica do que se trata. Teve até bichinho de pelúcia sendo vendido ali com essa frase, então... Pintaram um tiro não letal. Lógico que esse cara nunca pegou uma espoleta na mão, né? Muito moleque de apartamento. Você não teme abusos em nome do senhor, como líder do grupo, usando esse slogan? Não temo. A gente já vive numa sociedade do abuso, primeiro. A gente vive numa sociedade em que o abuso e a violação dos direitos humanos se tornou regra. A exceção se tornou viver em lugares seguros em que você não é assaltado por todos os lados. A gente vive uma sociedade de medo. Portanto, eu quero inverter isso. A minha declaração foi muito clara. Hoje, diante de um cidadão armado, uma pessoa... Acho que nem tem como haver muito engano. Se você é um policial e está na rua e está diante de um bandido que está apontando uma arma para uma pessoa, como agora, não sei se acompanha um caso horroroso aqui no Rio de Janeiro, de um menino autista, estava no meio da rua, um bandido armado tentou roubar o cordão dele, ele entrou em pânico, o menino fugiu, o cara atirou e matou ele pelas costas. O que um policial deveria fazer diante desse caso? É fazer uso da força. O uso da força, nesse sentido, ele tem que ser... apoiado pelo Estado, suportado pelo Estado. A autoridade policial ela tem que ser respeitada e dignificada nesse sentido. Isso não significa que o abuso ele tem que ser acobertado ou achar que as consequências do abuso são meros números. Não. Mas isso é diferente de matar como política de Estado, né? O que o policial pode fazer no momento de uma ocorrência como essa está permitido. Sim, né? Constitucional. Agora, o que... eu entendo quando o senhor fala, vamos matar, que isso vai ser uma política de Estado. Aí é uma confusão, Latus. Desculpa. Veja bem.
entre um slogan e uma prática. Eu não vou permitir que policiais fiquem andando atirando a esmo. Isso nem existe. Agora, a ideia própria de que o Estado ele vai iniciar sua luta para fazer um enfrentamento total ao crime, respeitando preceitos constitucionais... Era só um slogan. Me parece meio óbvio. As pessoas não entendem dessa maneira. Mas então, deixa eu só ver se eu entendi, Já tá? tá peidando, o que o senhor está me dizendo é que o senhor se divide em duas pessoas. Uma pessoa campanheira, de campanha, que fala tudo, e uma outra pessoa que, se eleito for, vai governar. Não. Por exemplo, quando você publica uma notícia no G1, você vai ter o título, você tem a foto da matéria e você tem o corpo da matéria. Na verdade, são várias pessoas. Cada um é construído na bolinha dele, ele fala uma coisa, mas os outros é outra. O que ele já fez é outra. Olha só, prendeu, matou, para falar o bichinho de pelúcia que a gente vendeu e está disponível na nossa loja no partido. Se você é um bandido, você tem apenas duas opções no meu governo. Ou você vai ser preso, ou se você reagir, você vai terminar morto ou machucado. Não tem outro caminho. Se você é um bandido armado, tá cometendo uma ação... Mas isso já é assim hoje. Se o bandido reagir numa ocorrência, ele pode morrer. Já mudou, não é prendeu, matou, não. É prendeu ou... Porque hoje a regra é o prendeu, soltou. Hoje você prende, vem uma audiência de custódia, solta. Eu aposto dinheiro que aquele cara que matou o menino autista agora com cordão, ele é um reincidente. Porque tem quase aquela proporção Pareto, quase todo mundo que comete os crimes são as mesmas pessoas, e essas pessoas são reincidentes e retornam à rua. Hoje a regra é prendeu, soltou. A provocação do prendeu, matou você tem que ter dois caminhos. O prendeu, o matou. Não tem outro caminho. Paulo Roberto enviou R$5. Esse vagabundo já está peidando e nem chegou no poder. É o maior larper da história da política e gadaiada parecendo robozinhos. Você questiona algo, mas e o Bolsonaro? Nada me tira da cabeça que estão ajudando o PT de novo nessa eleição. Mas o Junito, ele tem um vídeo, tem um corte do Junito, que nas lives do MBL eles falam isso. Eles ensinam pros militantes do MBL isso. Eles falam pros caras assim, ó, na hora que alguém questionar o MBL, na hora que questionar o Renan, na hora que questionar as mentiras do Renan, as incongruências, as hipocrisias do Renan, vocês não respondem, vocês só falam assim, ó, e o Flávio, hein? E o Bolsonaro, hein? E o Flávio, hein? E o Bolsonaro. E os caras seguem à risca. Eu faço uma postagem, o Bolsonaro não é nem citado, o Flávio não é nem citado, questionando atitudes do Renan, pum, tá questionado. E o Flávio, hein? E o Bolsonaro, hein? Os caras chegam lá igual o robozinho, velho. É impressionante. A provocação do prendeu, matou bem treinadinhos a cascadela. O prendeu, o matou. Não tem outro caminho. O senhor se inspira muito, e eu ouço muito o senhor falar do Bukele. Vamos lá, essa parte. É o Salvador. Eu queria dizer que é o Bukele saber do senhor se é nisso aqui que o senhor se inspira, agora ampliando mais para o plano de segurança como um todo. Olha só, a gente sabe, ele reduziu de forma drástica o crime, mas olha só a que custo. Prisão sem mandado, ampliação do tempo de prisão sem ordem judicial, redução drástica de habeas corpus, dificuldade de acesso a advogados, prisões baseadas em denúncia anônima, perfil territorial e até tatuagem. O senhor sabe disso, o senhor acompanha. Isso aqui é a fórmula. Queria saber se o senhor vai fazer uma coisa parecida dessas no Brasil. A fórmula é o que está disposto no livro amarelo e boa parte daquilo que a gente defende passou agora no Congresso Mas disso Nacional. aqui que eu falei, o senhor bebe nessa fonte? Não, eu bebo na fonte da capacidade de ação e resolução do Estado. El Salvador não é igual ao Brasil. Eu vou dar um exemplo. Eu respeito e acredito muito na ideia de que o poder executivo tem que ser eu sou o Bukele, mas não é tanto assim, né? As pessoas em El Salvador não tinham mais autoestima, as pessoas não conseguiam andar nas ruas. E ele teve Tava demorando o livrinho fracassado. Que ele conseguiu realizar e concretizar uma mudança. Eu respeito isso. Agora, o Brasil não é El Salvador. Eu não vou concordar com tudo que ele faça, nem ele vai concordar, eventualmente, me tornando presidente, com tudo que eu faça. O Noboa, vocês pegarem um caso, para fazer uma crítica boa ao modelo de El Salvador, o Noboa tentou copiar o que o Bukele fez em El Salvador num contexto equatoriano. Não funcionou como El Salvador. Porque o Equador tem um tráfico internacional de drogas, tem um cartel chamado Los Lobos, poderosíssimo. Mas onde é a diferença do senhor para ele, então? Já que a gente está falando da diferença. Lá, criticam que ele faz, por exemplo, julgamentos coletivos ou prisões sem mandado. Não faria isso. Até porque a Constituição aqui não permite. Mas não é uma transposição. O que o Bukele... Lucas Nilk enviou R$5. Queria muito ver uma sabatina do Renan com uma galera do nível dele. O mais indicado é o podcast que é Podpah. E o Centrão, ele é gente boa. Renan, tamo anulando. É ou não é? Prisões sem mandado. Não faria isso. Até porque a Constituição aqui não permite. Mas não é uma transposição. O que o Bukele fez está num contexto eu salvadorenho, dentro de um sistema normativo dele. O que nós vamos fazer vai ser dentro de um contexto nosso.
com as dificuldades e vicissitudes de um país como o Brasil. O crime organizado no Brasil é muito diferente de El Salvador. O PCC não existe. Você tentar explicar para uma pessoa de El Salvador o que é o PCC, ele mesmo não vai entender. Os Estados Unidos não entendem como funciona o PCC. Os mecanismos que você vai ter de enfrentamento serão outros. Cara, nem queima, agora, né? A vontade de agir para resolver esses problemas tem que ser a mesma. A vontade, a disposição do líder em resolver um problema histórico. Desculpa, vale a pena pegar um outro cara que eu cito, que é o Milei. Milei estava na convenção do Flávio Bolsonaro agora. Bicho ficou preso. Não teria nenhum motivo para de falar, novo, Bolsonaro. eu acho o Milei maravilhoso. Dito isso, a intenção do Milei, durante a campanha, de falar dos problemas econômicos argentinos, mesmo quando impopulares, é uma dinâmica que eu gosto também. O Brasil é igual a Argentina? Não, as potencialidades são diferentes. Mas então, já que a gente está falando de Brasil, vamos fazer um ponto a ponto aqui. Prisão sem mandado. Não acredito em prisão sem mandado. Ampliação do tempo de prisão sem ordem judicial. Tem que ter ordem judicial. Redução drástica de habeas corpus. O habeas corpus, se você cometeu um crime hediondo, você não tem direito ao habeas corpus. Dificuldade de acesso a advogados. Não, você tem que ter acesso a advogado. Julgamentos coletivos, você já falou não, que é com Deus. Prisões baseadas em denúncia anônima, perfil territorial e tatuagem. Não, para você ser enquadrado como membro de uma facção, você tem que ter uma investigação prévia. Mas então o que o senhor vai fazer de parecido com o Bukele? Eu não entendi. Pelo amor de Deus, eu acabei de falar, o enfrentamento ao crime organizado é a Mas intenção. essa é a forma. Mas essa é a fórmula que ele usa. Não, a bula dele pode ter esses elementos. Pelo amor de Deus, burro, mano. Nem sabe o que tá falando, seu burro. Como um ente animal. Dentro da sua sociedade. Ficou lá pregando, eu sou Bukele brasileiro, eu sou Bukele. É mesmo? Você vai fazer isso que ele fez lá? Ah, veja bem, não vou não. Era prendeu, matou, agora é prendeu. Audiência de custódia soltou, né, Renan? Mudou agora, né? Para as duas. São muitos vídeos, muitas falas um monte de jovenzinho otário aí. Ele vai salvar nós, ele vai tirar nós da merda. Se inspirar muito mais no Bukele do que o senhor está descrevendo agora. Já mudou o discurso todo já. Agora já é centrão, já não é mais prendeu, matou, já é, veja bem, audiência de custódia. Ah, vai se fuder. Ele demitiu todos os ministros da Corte Constitucional. É isso que dá, fé. Os caras ficam se enfiando em bolha. Ele aposentou compulsoriamente um terço dos juízes. Se enrolou todo, 20 minutos já regou. Já regou em todas as pautas que elas estão a imprensa não pegando é ele aí, já regou em muitos todas. Jornalistas tiveram que sair do país para não serem presos. Basicamente, em outras palavras, não há democracia por lá. E no seu plano de governo, o senhor deixa muito claro que o senhor vai combater o crime fazendo decretos sucessivos de estado de defesa e que essa é a sua IGLO, que essa é a sua fórmula. O senhor, em nome do seu combate, do seu plano de combate à criminalidade, está disposto a o custo de um regime autoritário ou de atropelar o Supremo Tribunal Federal se ele viesse colocar eu sou o Bukele brasileiro, mas não vou fazer nada que o Bukele fez. E também não concordo nada que ele fez. O estado de defesa que é necessário para uma favela ou uma cidade tomada pelo crime, se necessário, será colocado naquela região. Então você não vai fazer nada como o Bukele. Mas eu não sou o Bukele. Eu sou brasileiro, meu nome é Renan Santos, eu não sou neto de palestinos. Eu tenho outra família, eu nasci na Moca, eu moro no Brasil e eu vou criar políticas de segurança muito duras. Minha mãe é não sei o quê, meu pai é lixeiro, minha mãe foi empregada, já começa. Senão eu vou falar o seguinte, olha, um país que virou uma ditadura foi a Venezuela e um dos momentos para a criação da ditadura foi o senhor Hugo Chávez crescer a economia de maneira artificial e aplicar políticas sociais. Isso significa que se eu aplicar políticas sociais... É que a gente acompanha as coisas que ele fala pra militância e na hora que a gente vê isso aqui, você fala, mano, o cara tá falando tudo ao contrário. Os militantes retardados ficam repetindo, ele fala uma coisa. Não, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Aí chega lá, não, veja bem, eu vou dar a bunda pro Centrão, não vou fazer nada que o Bukele fez. Você não tá vendo eu falando, vou sobrepor a democracia brasileira em nome do meu... Não, o combate ao crime, inclusive, palavra de política, ó, blá, 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 blá. Estamos exatamente no Rio de Janeiro. O que esse cara já fez? Existe democracia plena no Rio de Janeiro? Com aquela turma toda que foi presa lá na LERJ, a própria Polícia Federal que falou que havia uma relação muito clara entre Comando Vermelho e o Bacelar, TH Joias na campanha do Flávio Bolsonaro, TH Joias que é do Comando Vermelho na campanha do Flávio Bolsonaro. Existe, qual o modelo democrático aqui? Há uma ficção de democracia nesse sentido. A melhor maneira de garantir a democracia é você garantir que os instrumentos republicanos do Estado funcionem. Senão você não tem nada. Eu fui para uma cidade no Ceará que chama Santa Quitéria. Essa cidade foi tomada pelo Comando Vermelho. O prefeito ganhou a eleição usando o Comando Vermelho. Ele importou aqui do Rio de Janeiro um monte de bandido. Da cidade dos bairros abandonados, não é isso? Não. Isso é Uraponga. Santa Quitéria é uma cidade que tem urânio. Inclusive, eu acho que... Não tira o Bolsonaro da boca, né? Toda hora. Flávio, eu tô falando. O cara tá querendo ajudar o Lula de todo jeito. O Comando Vermelho para participar
servindo como capangas, impedindo que as pessoas votassem. E isso não é opinião minha. O mito, pelo menos, foi frouxo depois de eleito, né? Na Globo, o Bolsonaro meteu o louco, né? Esse aí já tá sendo frouxo antes. Uma GLO, às vezes, lá não será suficiente para eu pegar um bandido que se esconde na casa de alguém. Você precisa de um instrumento do estado de defesa naquele local. Mas o senhor fala desses sucessivos decretos de estado de defesa... pontuais em locais diferentes. Eu sei, mas como é que garante, o senhor sabe, suspende direitos... A gente vai atuar... Como é que garante que o morador, que não tem nada a ver com o crime, não vai ter os direitos suspensos? O morador já não tem direito nenhum. Bolsonaro levou até o kit gay lá. Ficou lá. Aquele morador de uma favela ou de uma cidade tomada pelo crime organizado, ele é um titular de direitos. Ele tem direitos nominais. O direito que está na Constituição é nominal para ele. Aquela pessoa nunca viu um direito. A vida, a liberdade, propriedade, direitos humanos de primeira geração, que a gente aprende no primeiro ano de faculdade de direito. A pessoa dispõe disso na favela? O cara pegou a série D dos jornalistas, tá ligado? Pegou de prisões sem mandado, os primeiros Goblin da Globo já não tá aguentando. Prisões mas se suspender direitos... Eu tô perguntando como é que garante que isso não vai acontecer. De acordo com a lógica do próprio direito que a gente tá aplicando, aqui não é nem a gente que tá querendo, porque já passou essa legislação das facções. Você determinar que a pessoa é membro de uma facção criminosa, é essa pessoa que vai ser alvo de uma operação policial. Aqui, ó, só pra vocês terem uma noção aqui, ó, da... Em 1964, candidato como um golpe militar. Deixa os historiadores para lá. Eu fico com o Roberto Marinho, o que ele declarou no dia 7 de outubro de 1984. Vou repetir aqui. O senhor vai repetir? Eu vou repetir aqui. Participamos da Revolução Democrática de 1964, identificados com os anseios nacionais de preservação das instituições democráticas, ameaçadas pela radicalização ideológica, distúrbios sociais, greves e corrupção generalizada. Repito a pergunta aqui. Roberto Marinho, do Renan pro Bolsonaro. Ou um democrata? É a história. Nós aqui, tenho certeza. Eu não falo para a mesa o candidato à presidência da República. Já houve editorial sobre isso. O senhor certamente está informado. Mas nós vamos encerrar agora por causa do... Cara, Bolsonaro, velho, isso aqui foi só uma parte, viu? O que o Bolsonaro acabou com o Bonner lá, meu Deus do céu. Não sobrou nada pro Bonner. O Renan não tá aguentando a série D dos jornalistas. O decreto de estado de defesa. O decreto de estado de defesa é para você fazer operações e nestas operações você buscar os seus instrumentos de estado para buscar os bandidos. Se você é uma dona de casa que teve sua casa, por exemplo, invadida, para dar um caso concreto que acontece aqui no Rio de Janeiro, conversando com membros do BOP, eles explicando as dificuldades e porque é o próprio BOP que é favorável a isso. Se você é um morador de uma dona de casa, que aí vem o bandido e ele se esconde na sua casa e coloca armas na sua casa, eu preciso entrar na sua casa para retirar ele. Agora, você não vai ser retirada. A investigação que levou o Estado a saber, este aqui é um membro do Comando Vermelho que está operando nessa favela, não necessariamente vai buscar você simplesmente porque sim. Apenas a polícia tem mais meios de ação para poder buscar ele. E eu queria entender como é que isso vai se dar, porque no seu plano de governo, o senhor vai cuidar da segurança pública por meio desses institutos, o Estado de Defesa e a GLO. Posso, claro, complementar? Esses são os instrumentos excepcionais para eu vencer a guerra contra eles. Eu quero ver um país de normalidade. Eu não quero precisar de fazer nada. Eu quero fazer o que for meramente necessário para recuperar os territórios. Ok, entendi. Agora, como é que o senhor vai fazer isso em 2 meses? Porque no caso de estado de defesa, o senhor tem um limite de 60 dias. O senhor sabe disso? Sim. Tem um limite de 60 dias. Que pode ser prorrogado. 30 dias sim. E mais 30 dias. O que eu entendo e quero saber do senhor é o seguinte: ou o senhor vai resolver a criminalidade por meio do estado de defesa em 60 dias, ou o senhor vai atropelar a Constituição. Não, porque não é assim que é feito o enfrentamento. Você tem 2 modelos de enfrentamento ao crime organizado. Você tem 2 operações de crime organizado no Brasil. O especialista uma é a operação aí. do Comando Vermelho, que é uma operação territorial. Já subiu muito morro, né? Pra buscar que é a ocupação de território e atividades econômicas ilegais que acontecem naquele território. Essa é uma operação mais fácil que o Estado de Defesa debela ela de maneira mais intensa. Eu consigo pegar todos os grandes nódulos das regiões em que eles têm boa parte do faturamento, em um período de tempo menor, eu consigo tocar as operações e fazer isso. A do PCC é diferente. A do PCC é o que eu chamo de operação vertical, porque a infiltração deles é institucional. É o que torna um país um narco-estado. É mais parecido com Colômbia, como houve problema com eles, é parecido com o México. Na infiltração vertical, olha só o trabalho de articulação do Estado que você tem que ter.
Você tem que ter o trabalho de inteligência COAF, você tem que ter um trabalho de ligação da Polícia Federal, você vai ter que detectar dinheiro que entra e sai, você vai ter que fazer compromisso de cooperação com outras nações. Por exemplo, Holanda, encontrei um embaixador da Holanda, não sei se é tipo, um corpo diplomático holandês, reclamando, olha, a droga vai parar no Porto de Roterdã, porque o PCC exporta a droga que sai de São Paulo e vai para Roterdã. Então eu tenho que falar com outras nações. Eu tenho que ir com a Bolívia lá na fronteira, evitar a entrada da droga, e eu tenho que ter a Marinha atuando lá no rio Amazonas, na bacia amazônica, para evitar a entrada de droga por via fluvial. Eu tenho que ir no Porto de Santos, eventualmente fazer lá no Porto uma intervenção, porque a droga é escoada por lá. Eu tenho que recuperar o território da Baixada Santista. Eu estou falando compromisso com polícias de estados diferentes. Vai encontrar o embaixador armadas, da Holanda lá no Tudeblum. Em áreas diferentes. A atuação da nossa força diplomática em áreas diferentes. Eu estou falando de uma atuação hiper coordenada com diferentes órgãos do governo, inclusive com outras nações. Agora... Então, o que eu quero dizer, desculpa, Sadinho, é que é muito Mas complexo. Não estava reclamando então, que o Flávio Bolsonaro tinha conseguido lá com o Trump classificar o PCC como terrorista? A resposta para a reocupação Olha que vagabundo. Que é constitucional, que é o controle do nosso próprio território. Tava reclamando lá, falando de nossos bandidos. Nós vamos cuidar dos nossos bandidos. E agora já tá... Mano, olha como é que o cara é vagabundo, né, mano? Cara que faz live. Postou no Twitter aquela vez lá, eu dei RT nessa porra zoando ele. Eu não tô cumprindo, eu tô prevaricando. Falei, mano, que o Flávio Bolsonaro... Deixa eu dar um pause aqui. Agora, que o Flávio Bolsonaro, ele... Né, ele foi conversar com o Trump e na mesma semana o Trump classificou o PCC como terroristas. E aí o Renan fez uma postagem chorando, né, porque o mérito tava caindo no colo do Flávio. E ele chorando, reclamando, falando que não, veja bem, não tem que ter interferência dos Estados Unidos nos nossos bandidos. Nós cuidamos dos nossos bandidos. Nossos bandidos, ele tava falando. Aí agora ele já tá mudando discurso. Ah, não, vamos ter que ter apoio internacional, não sei o que, aliança, blá, blá, blá. Ah, mano, toda hora o cara mudando discurso. O senhor falou dos toda hora. Presídios, tá isso... tem aos montes, nas falas do senhor, tá no plano de governo, o senhor se inspira no sequestro, aí as mulheres não vão saber, né? Eu saberia, eu pegaria na hora. Então, eu falei, Mané, mas peraí. Mas como é que vai fechar essa conta? Porque o senhor promete cortar 3 trilhões. O senhor quer construir super presídio. De onde vai sair esse dinheiro? O novo regime fiscal, o corte de gastos não é... No papel, matemática. Não, matemática, de maneira clara. Eu preciso fazer o corte de gastos porque tem um novo regime fiscal. O que é o novo regime fiscal? Ele não tem noção quanto que custa um presídio. Aumento automático de gastos, por exemplo, as indexações e as vinculações, eles vão virar corte, a redução deles vai virar superávit. E eu vou resolver questões orçamentárias com esse superávit. Tudo que for corte de gasto, vira aumento em investimento. E presídio é um gasto que o Estado vai ter que fazer um investimento em infraestrutura para receber esse corpo prisional. Então, eu vou ter que gerar espaço fiscal para investir nisso também. Quanto que gasta hoje? Qual é o gasto hoje com presídio? Eu não sei estimular aqui quanto eu gasto com presídio. Eu sei que eu preciso construir 300 a 500 mil vagas. O senhor tem eu não sei. O senhor tá falando das vagas. Não, mano. Não, nós vamos cortar o gasto aqui para gastar com aquilo ali. Tá, quanto que custa aquilo ali? Eu não sei. Os números. Então você nem sabe se vai ser o suficiente. Violentos como homicídio, latrocínio em 2025. Mas feminicídio na contramão subiu, bateu recorde no ano passado. 4%, no livro Ala Amarelo. 4 mulheres morrem em média no Brasil por dia. Eu li o programa de governo do senhor, se eu estiver errado, o senhor me corrija, mas não tem nada sobre feminicídio. Eu queria saber qual que é o plano do senhor para combater o feminicídio. Não só feminicídio, como violência contra a mulher como todo, ele está inserido no contexto da Lei de Responsabilidade Gerencial. O que é a Lei de Responsabilidade Gerencial? É uma série de metas que nós vamos estabelecer. Inclusive, eu não sei se haverá tempo de a gente falar desse tema, que para mim é um tema central nosso para o enfrentamento de oligarquia, que é o sistema de metas para municípios e estados. Eu vou pegar... Quem está fazendo muito bem a lição de casa na questão do feminicídio e violência contra a mulher? Novamente, alguém que está apoiando o meu adversário, Flávio Bolsonaro, mas eu tenho que ser justo. De novo, Flávio Bolsonaro. Tanto o prefeito Ricardo Nunes quanto o governador Tarcísio. Mas por que não tem nada no plano do senhor? Específico? Porque isso está no sistema de metas. O senhor não acha que o feminicídio... Não, porque a maior parte das políticas são estaduais e municipais para atender isso. Mas o senhor não acha que... Eu acabei de dar os números. O senhor acompanha o tema de segurança, de combate à violência. Isso não deveria ser destacado? Eu destaco nas minhas falas, eu tenho vídeos gravados, eu tenho participações em congressos e eventos que eu trato desse assunto. Mas o senhor tem algum problema contra a palavra feminicídio? Não, eu tenho um problema muito específico contra querer ficar fazendo proselitismo, fingindo que se preocupa, como é o caso do Flávio, que ficou querendo dar Flávio de novo, toda hora, Flávio. Mas Flávio. Não quero fazer proselitismo, fala nada do Lula, velho. O senhor não se preocupa? Não, me preocupo, mas não vou fazer proselitismo vagabundo. Mas o senhor não acha que é urgente? Eu acho que é urgente o tema do enfrentamento à violência contra a mulher, sim. Por isso que isso entra na Lei de Responsabilidade Gerencial. É um dos 10 temas que vão estabelecer as métricas para municípios e estados, para avaliação.
Porque as principais políticas que estão sendo tocadas para enfrentamento à violência contra a mulher estão sendo tocadas em municípios e estados. O uso das polícias e das guardas civis. A política que está sendo tocada em São Paulo vai ser o padrão para a gente estabelecer fala para seus gados lá. A métrica geral para a lei de responsabilidade gerencial nos municípios brasileiros. Desculpa, a lei de responsabilidade gerencial, o que tem sobre feminicídio lá? Deixa eu explicar. Você leu lá o livro amarelo? Li. O que a lei de responsabilidade gerencial estabelece? KPIs, indicadores de desempenho em áreas fundamentais. Por exemplo, você falou, eu não vi feminicídio. Eu não vi, ou quase não tem, eu falando sobre saneamento básico no livro amarelo. E é um tema importantíssimo. E por quê? Porque a execução de políticas de saneamento básico, ela está... Deixa eu complementar aqui, que é importante. Ela está dada nos entes municipais, ou até consórcio de municípios. Não, mulher lê o livro amarelo. O governo federal pode ajudar com financiamento. Lá nos indicadores perder tempo da vida com isso, que são colocados para os municípios, está ali saneamento básico, cobertura de água, cobertura de esgoto, desempenho escolar, SAEB, DEB. Um deles que está incluso é que porra é essa de livro amarelo? É o livrinho que eles fizeram lá para enganar os otários. Tipo, entre aspas, como seria o Brasil com eles no governo e blá, 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 blá. Qualquer idiota vai lá e escreve qualquer coisa. Aí os caras colocam... Mano, só pra você ter noção, esse livrinho bosta deles aí, os caras têm capítulo falando só do Neymar. Tacando o Neymar, mano. Você vê o nível de infantilidade dos caras. Pelo amor de Deus. Elas vão ser adotadas. E essas políticas são adotadas... É a mesma coisa eu fazer um livrinho... Federal... eu vou fazer um livrinho aqui, galera. Vai ser o livrinho verde do Xbox. Eu vou fazer um livrinho, no meu governo, os bandidos vão morrer, todo mundo vai ficar feliz... A inflação vai ser assim, e não sei o que, blá blá blá, soberania. Eu começo a inventar um monte de bosta aqui, tá ligado? E é isso. Aí eu viro pra galera e falo, vai ser assim. Ó como é que eu sou foda. Tá, e aí? Vai conseguir fazer? Vai chegar? Vai... Tá ligado? Aí na hora que chegar, vai fazer? Não, né? De acordo com a nossa regra do legítimo gerencial, é complicado, né? O povo gosta de ser enganado mesmo. E se ele consegue entregar essas metas com as políticas que serão auxiliadas, inclusive, pelo governo federal, aí ele fica graduado para receber, por exemplo, mais emendas. Mas então o combate ao feminicídio, o senhor está reduzindo a um tema gerencial, é isso? Não, é um tema... Em última instância, tudo envolve gestão. É um tema gerencial e legislativo. Eu posso, no governo federal, aumentar penas. Agora, a gestão desse enfrentamento é uma gestão que envolve estados e envolve municípios. Mas o senhor defende aumentar a pena? Defendo. Para o combate ao feminicídio? Eu defendo todo tipo de violência. Os caras estão falando que, segundo o Miorinho, eles escreveram errado o tamanho da dívida pública do livro. O senhor me disse que concordo. Assassinato de uma mulher por razões da condição de sexo feminino, ou seja, quando o crime é motivado por menosprezo, ódio ou discriminação à condição da mulher. Eu já falei várias vezes aqui, eu falo sempre na Globo News, esses dados mostram sempre que os contextos onde esses feminicídios acontecem é de violência doméstica e familiar. O senhor acha que isso aqui não existe? Quem disse que eu não... Estou perguntando. Não, eu acho que existe sim. Inclusive não é reportado. Já tá nervoso, já tá em modo defensivo. Inclusive, eu assisti um podcast teu falando com uma pastora evangélica muito interessante sobre isso. Sobre os não reports, sobre a ideia de que há uma espécie de uma naturalização. E as ele pessoas tá acostumado a ficar lendo comentário de live, aí ele tá puto já. Porque o homem que comete... fez uma pergunta, o cara já tá todo ele é o mesmo homem que fala que tem que matar os bandidos. Ele não se vê como alguém que tá cometendo um crime. E às vezes a mulher, na ânsia de manter o núcleo familiar dela vivo, ela não reporta. Então você tem um número gigantesco de casos não reportados. Eu estou falando isso, candidato, para explicar, porque a pena foi aumentada no ano passado. Se fosse um caso só de endurecer a pena... Mas não acho que seja só endurecer. Não, mas é porque o senhor falou, eu sou a favor, né? Qual que é o plano, qual que é a ideia, qual que é o detalhe? Falta isso. Vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo. Candidato, o senhor falou da lei de responsabilidade gerencial. Fala aí que feminicídio não existe. Que custei a encontrar uma prioridade do seu governo para redução de feminicídio. Desculpa, então eu falo pouco de saneamento básico. Gonichal e Gozadinha enviou R$5,1. O cara sem estar em ambiente controlado e o gordão, foguetes viajando na pica mole. Vira isso aí, né? Isso. Como vai fazer isso? Tá no livro amarelo, mas você muda de ideia o tempo todo. Como eu posso confiar em você? Confia. Pois é. Ana Capaioli tem mais testosterona que esse cara. Governo para redução de feminicídio. Desculpa, então eu falo pouco de saneamento básico e minha campanha toda eu tratei do assunto, mas o livro não fala. Porque são políticas federativas. Você tem entes federativos responsáveis por isso. O município de São Paulo, para ser claro, o município de São Paulo tem uma política sensacional. Eu já gravei com a Amanda sobre isso. Uma mulher que ela consegue uma medida protetiva, ela recebe um aplicativo com outro nome. Se ela sente que o cara, que ela tem a medida restritiva, está aproximada, ela chama a polícia
Municipal, a Guarda Civil Metropolitana, aciona carros para ajudar ela. Você tem aluguéis sociais. Todas essas políticas que a Prefeitura de São Paulo adotou são políticas que a gente tem que adotar em âmbito nacional. A Lei de Responsabilidade Gerencial vai estabelecer, dando determinado peso orçamentário para municípios que têm mais ou menos dinheiro, as regras para elas estabelecerem essas políticas. A regra é inspirada no modelo paulistano. E é de Estado ao governo do Estado de São Paulo. O governo do Estado de São Paulo está fazendo um baita trabalho. Usar o Smart Sampa, como eles estão usando, para pegar um cara que cometeu uma violência contra a mulher, é um elemento central disso. Usar a tecnologia... Você viu ele elogiando o Ricardo Nunes e o Tarcísio, né? Ela tem o rastreamento, e eles estão apoiando quem? E a mulher tem a geolocalização do celular. Se bate... Então tem que chamar eles. Você viu, ó. Olha pra você ver como é que eles são canalhas, né? Como é que os caras é vagabundo. Vagabundo mesmo. Olha isso. Vem o Tarcísio, tá apoiando o Flávio Bolsonaro. O Ricardo Nunes, cara, subiu lá no palanque, deu um puta de um discurso a favor do Flávio Bolsonaro. Aí... a militância deles não fala nada. Ele tá aí elogiando os caras, né? Não, porque o Tarcísio tem feito um trabalho muito bom, porque o Ricardo Nunes tem feito um trabalho muito bom, e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, elogiando os caras, e os caras apoiando o Flávio. Aí vem a gente e fala assim, pô, vai dar Flávio no segundo turno, se der segundo turno, contra o Lula. Vou fazer um voto útil no Flávio. Apoiador de rachador, seu bandido, seu corrupto. Eu virei o corrupto porque eu não quero o Lula, porque eu vou votar contra o Lula, tá ligado? Agora, o Tarcísio e o Ricardo Nunes, cadê ele chamando de apoiador de bandido, né, de corrupto? Chama agora, né? Não, né? O eleitor lá, o cara, o cidadão pagador de imposto, eles são brabo, né? Pra chamar de corrupto, de não sei o quê, de tudo, né? Agora, o aliadinho ali, né, o cara que pode... futuramente o cara que deu subprefeitura pro MBL, no caso o Ricardo Nunes, aí esses eles tiram o pé. Aí esses não vão xingar, não vão chamar, né? Não, mano, os caras é muito vendido. Talvez se eu der um carguinho pra alguém do MBL, acho que eu vou fazer isso. Eu tenho uns lotes aqui, eu vou colocar uns caras do MBL pra capinar esse lote, vou dar uns 50 diária ali pra eles parar de ficar imputando crime em mim, porque é assim, né? Tem que receber alguma coisa, né? Tem que comprar essas vadias. É assim que eles trabalham, na base da venda. Você... vai lá e compra os vagabundos. Aí eles param. Dos casos de violência contra a mulher e as reclamações gerais que você vê, especialmente nos rincões dos centrões... Aí eles param de falar besteira. Centrões, regiões contadas pelo centrão também, acho que cabe. É de que a mulher não tem o acesso. Existe uma questão de acesso à justiça. Ela não sabe como utilizar, ela não tem dinheiro para pagar um advogado. Vou continuar. Vocês falaram que eu não me importo com o assunto. Os plantões de defensoria pública vão todos nessa linha. Eu preciso ter plantões de defensores públicos para, eventualmente, uma mulher que precisa de uma decisão liminar contra um agressor, um ex-namorado, que é um stalker, que ela precisa de decisão, esteja presente. Essas, assim como políticas, que eu vou te dar um exemplo, ligado à saúde e água, são políticas que não estão presentes no texto, mas são métricas que vão ser utilizadas para avaliação. Isso é um ponto, candidato. Eu não disse que o senhor não se importa com o assunto. Eu disse que, lendo o seu plano de governo, eu não vi esse assunto sendo abordado. Mas eu também falo pouco de esgoto e água. Não interessa, também, tá? Ela tá perguntando outra coisa, animal. Dados do próprio Tribunal Superior Eleitoral, de julho agora, de 2026, mostram que o Missão tinha mais de 90% de filiados homens e menos de 10% de filiadas mulheres. As mulheres são a maioria do eleitorado. O que da sua mensagem não está chegando ao eleitorado feminino? Por que não está chegando, segundo esses dados do TSE? Isso se reflete em algum grau na nossa militância também. Isso reflete em algum grau na direita jovem, não só no Brasil como no mundo. A direita jovem costuma ser mais masculina, assim como a esquerda jovem tende a ser mais feminina. Isso não é nem opinião minha, isso são estudos internacionais que mostram isso. É natural da dinâmica das redes sociais. Conforme as idades avançam, meu grupo é muito jovem. Quando eu vou pegando, por exemplo, a distribuição de mulheres mais velhas e homens mais velhos que nos apoiam, já é mais equânime. Existe uma questão de militância jovem, que são as pessoas que se filiam. Pra quem não sabe, na hora que o cara... Eu fico feliz com normalmente isso, o público do MBL é assim, são jovenzinhos, iludidos, né, que acreditam em qualquer besteira. Normalmente, igual, por exemplo, esses dias, hoje, né, eu tava vendo no Twitter um moleque de 20 anos falando que foi o Renan que derrubou a Dilma. Eu falei, hã? Como assim, Renan derrubou a Dilma? O cara já é irrelevante hoje, num cenário político, capital político, poder político. Imagina em 2014. Que poder político esse cara tinha pra derrubar algum presidente. E os caras falando, derrubou. Por quê? Porque eles ficam naquelas lives deles, naquela bolha, repetindo essas mentiras até eles acreditarem. E normalmente são pessoas que não viveram isso, né? A molecada aí de 20 anos, 18, 16, 17, 18, nessa faixa.
E o moleque, ele cai nessas lorotas, porque ele, o jeito que eles conversam com um jovenzinho. Né? É um bando de velho já com um diálogo de jovenzinho. E eles conversam com essa molecada. Né? Então aí os moleques acreditam. Normalmente aqueles moleque meio introvertido, que não tem amigo, que só fica na internet, e vê neles um grupo pra, tipo assim, poxa, eu sou sozinho, na minha escola ninguém liga pra mim, eu sofro bullying, todo mundo me zoa, faz hora com a minha cara, mas nesse grupinho todo mundo gosta de mim. Nesse grupinho eu fico defendendo o Renan e todo mundo dá like nas minhas postagens. Eu estou feliz nesse grupinho, tá ligado? Normalmente é uns depressos do caralho. Fudido na vida, os pais, provavelmente a mãe, né, prostituta, o pai um vagabundo bêbado, né, totalmente desestruturado, porque um pai que dá educação jamais deixaria o filho dele ficar se envolvendo com esse tipo de coisa. E aí é isso, esse é o grupinho deles. Só que em algum momento, essa galerinha, eles vão começar a trabalhar, eles vão ter que trabalhar, vão ter que algum dia fazer alguma coisa da vida deles. Não vai ser um político que vai tirar eles da merda, porque eles estão achando isso. Eles estão achando que vai vir um político, tipo o Renan, tá ligado? Que sai prometendo 1 milhão de coisas e vai tirar esse bando de lixo da merda. Eles não vão sair da merda desse jeito. Então, no momento que eles começarem a ver como é a vida real, que não vai ser um político que vai salvar eles, aí eles costumam sair do MBL, tá ligado? Aí o moleque começa a criar responsabilidade, aí muitas vezes, vai lá e arruma um filho, às vezes vai ter que pagar a pensão, vai ter que trabalhar, vai ser obrigado a trabalhar. Tá ligado? E aí acaba eles saindo do MBL. Eles veem, nossa, que tempo que eu perdi aqui com esses vagabundos. Puta que pariu. Eu fiquei aqui ajudando os caras de graça. Agora eles estão lá mamando fundo partidário, fundo eleitoral. Falaram que nunca ia pegar e agora estão mamando pra caralho. E eu tô aqui na merda, fudido aqui. Tá ligado? Normalmente é esse o público do MBL, de forma geral. Ruim pra gente. É ruim pra criar candidatos. Agora, dentro do nosso universo, a gente precisa entender. Ser uma mulher candidata é muito difícil. A Amanda, que é minha coordenadora de campanha, o que a Amanda já sofreu. Invadiram a casa dela, sequestraram a mãe dela, atacaram ela, fazem montagem de IA dela pelada. Dentro do nosso universo, ser uma candidata, os ataques que a gente recebe de esquerda a direita são muito pesados. E isso afasta as mulheres da atividade política. Não, vamos lá. Primeiro, cala sua boca, né? Porque a sua turminha faz a mesma coisa com os outros. Tá bom? A sua turminha adora ficar fazendo montagem, atacando todo mundo. Seja homem, mulher. Você fica imputando crime. Ele mesmo já me chamou de nazista, antissemita, várias vezes. Mano, vai tomar no seu cu, né? Não, um outro detalhe importante, né? Com relação ao Renan e o MBL em geral, né? Eles são assim. Por exemplo, eles pegam uma piada que eu fiz jogando um jogo em 2017. Uma piada que eu fiz e ficam me chamando de nazista. Ah, porque você é um nazista, você é nazista. Pode uma porra de uma piadinha com o Hitler naquela época. Beleza, hoje todo mundo faz piada com Hitler e todo mundo dá risada, né? É resenha. Na época da Mil Grau era o nazista, mas beleza. Aí, foda-se o contexto, foda-se tudo, né? Foda-se que o Tiff foi censurado, foda-se que ele foi expulso das plataformas, foda-se. Aí não tem contexto, não tem nada. Foda-se. 13 mil horas de contexto, né, Tiff? Aí tira sarro. Aí na hora que a gente vai lá e mostra coisas que eles falam, eu vou lá e mostro. Olha o que esse cara falou. Não, mas você está tirando de contexto. Não, mas o contexto é outro. Ah, entendi. Vocês jogam sujo contra os seus adversários. Aí na hora que os seus adversários vão lá e mostram as coisas que vocês estão fazendo e falando, aí veja bem. Ah, entendi. Aí é o contexto, né? Vagabundos do caralho. Construir, inclusive, um grupo de meninas que vão ser candidatas, necessariamente é mais difícil. Tanto que o padrão e esse negócio da IA de Amanda pelada, isso aí é mentira, viu? Isso aí foi uma menina que fez um meme em que aparece que a Amanda tava tendo uma briga com aquela cubana lá. Esqueci o nome dela. Esqueci o nome dela. A cubana lá. Tava tendo uma treta das duas. E aí teve uma menina que fez um vídeo na IA, na Zoe. Isso. A menina fez um vídeo na IA em que as duas estão, tipo, sentadas assim, elas pegam, rasgam a roupa, aí sai de calcinha e sutiã e começa a sair no soco. Aquelas IA lixo, tá ligado? Nossa, nada a ver. Aí o cara vai lá e mete, estão fazendo IA com ela pelada e não sei o que. Ah, mano, na moral. Não dá. E aí a Zoe nem falou nada. A Zoe deixou passar. A Amanda já foi lá processar a menina. Tá ligado? Aí depois eles vêm falar de lei Danilo Gentili. Ah, mano, olha, eu vou te falar de liberdade de expressão, blá blá blá. Já estão. Os caras querem censurar meme. Tá ligado?
Esse cara é muito lixo, Costuma ser mais velho. Mesmo que a gente é um grupo jovem. Porque as mais novas ficam inibidas. Eu acho que era a Zoe, não era? Porque a porrada que vem em rede tretando? social é muito pesada. E aí, entrando, inclusive, tem o Jonathan Haidt fala muito disso, é um autor que eu gosto. Ele fala da ansiedade que existe por conta das redes sociais. As mulheres são mais afetadas por depressão e ansiedade por conta do uso das redes do que os homens. A mulher jovem da geração Z, que é minha geração que eu sou... Talvez dominante no grupo político seja nesse bloco. Lógico, A mulher burro, da geração Z nem, está né? muito Não ansiosa. quer nem trabalhar, nem Então, estudar, nem nesse fazer sentido, porra nenhuma. o caminho da política dá gatilhos ainda maiores de ansiedade nela. Então, é uma coisa que a gente tem que trabalhar para acolher melhor e trabalhar melhor. Mas lógico que eu não gostaria de ficar nessa situação, de maneira alguma. A gente vai ver um vídeo agora, daqui a pouco a gente volta para poder comentar. Pode rodar, por favor. Pegando a rola O que a gente tem que fazer, que é o que eu acho, é o restabelecimento enquanto poder de características profundamente masculinas na nossa sociedade. E essas caras... você é machista, o c... Eu sou. Então me chamem, eu sou. Porque tem que... certas coisas tem que ser... tem que dar o nome aos bois. Esse vídeo, candidato, é de 25 de abril do ano passado. Olha a olhadinha dele, velho. Vai tomar no cu a carinha dele. Eu falei isso? Ai, meu Deus do céu. Vai tomar no cu, velho. Vai se fuder, perdidinho, mano. O cara tá tremendo ali, vai tomar no cu. Tá ali com alguns colegas. Carro Alfa. Que é um carro Alfa Romeo, tá? Antes que vocês façam construções outras que... Eu queria pedir para o senhor esclarecer essa afirmação, porque eu olhando, me dá a impressão de que o senhor passa um certo orgulho em ser machista. Não, inclusive, não sei se viram o vídeo inteiro? Vimos. O vídeo inteiro, uma das coisas que eu discuto, aquele é um influenciador digital masculinista. Sobre a questão homem-mulher e sobre a questão, eu tenho uma opinião muito diferente bem, teu contexto. De que ele defende... Gaguejando, olha. Mas ele defende a ideia de que as leis, por exemplo, de direito de família são muito punitivas com relação aos homens. Eu falo, a maior parte dos casos do direito de família envolve homem que não paga pensão e homem que não está presente. A figura do homem presente, ela deixou de existir. E a provocação que eu faço ali, que é uma provocação válida, a figura masculina, ela tem que retornar de maneira... Fala aí que é machista agora, pô. Mantenha. O que é isso? Vou dar um exemplo. Isso significa? O que significa? A maior parte dos jovens que cometem crimes no Brasil não tem a figura masculina por perto. Eu quero até entrar em... Mas deixa eu te complementar. O estudo da GV de 2007 mostra que os meninos que vão parar na FEBEM e os meninos que cometem crime, em 80% dos casos... Já mudou, tá enrolando. A ausência da figura masculina tem uma correlação mais forte do que o índice Gini, que é o índice de desigualdade para o cometimento de crime. Já mudou tudo a conversa. A figura do bom pai, do bom avô, de um bom homem de referência faz falta para, inclusive, para menino e para menino, mas especialmente para o menino. Ainda mais essa camisa, né, Bani? E aí entra um grave problema que está pegando a sociedade brasileira como um todo. Nós estamos vivendo uma sociedade de famílias desconstruídas, da figura masculina moída. Mas o senhor se coloca como um homem machista? Não, ali é uma provocação. Você tem que saber o momento da provocação. Não, o senhor acabou de mostrar. O senhor estava bastante, à vontade. Arregou! Ô, Regão, otário! Vamos, filho, mantém a palavra aí, otário, vagabundo. Em que o senhor, de fato, discorda desse... Mas você viu esse momento? Tem que ver com os caras lá, né? Perfeito. Então, eu só queria, para concluir, porque se conecta com o que o senhor estava dizendo. O senhor também virou a IA aqui do canal, se conecta. Aqui é uma aspa sua, tá, candidato? A ausência de presença masculina é um dos maiores elementos constitutivos de um jovem que comete um crime. Ele não tem exemplo, ele não tem limite, ele não tem estruturação. A gente está falando de um país em que metade dos lares brasileiros... Na Globo. Mas as mulheres estão acabando com ele. Não tá sobrando e não significa que não haja a figura masculina nesses lares, tá? Isso é diferente de mãe solo. Jornalistinha chato. O senhor está culpando as mulheres pela criminalidade? É isso? Tá gaguejando. Não, eu queria entender. O maior culpado é o homem. E isso se relaciona com essa fala. Não, é porque quando não tem homem, o lar fica desestruturado e a mulher vai educar um criminoso. E por isso que as famílias que são biparentais, têm o pai e a mãe, elas são mais funcionais. A família monoparental brasileira, em que o homem não paga pensão e não está presente, ela vai gerar um menino problemático. A ausência da figura paterna, isso não só no Brasil. Tem estudos nos Estados Unidos da América, o Thomas Sowell fala muito disso. A ausência da figura masculina, ela tem um efeito gerador de garotos indisciplinados que vão ter um pior desempenho escolar e que vão cometer crimes que afetam a sociedade como um todo. Mas é porque passa a impressão, candidato, mas que a mulher não sabe... Deixa eu só concluir, eu juro. Você não deixou concluir. Não, eu vou deixar o senhor concluir. É que isso passa a impressão de que o senhor... não tem apreço
pelo que as mulheres fazem na educação de seus filhos. Por que eu estou te dizendo isso? Isso soa como só o homem, se não tiver homem, e eu não estou dizendo aqui que as famílias, os filhos não precisam de pais, todo mundo precisa, responsabilidade afetiva, Arregou demais, né, responsabilidade financeira. Viu, o cara falar um negócio ali é uma coisa, prometer pra militância, ele promete qualquer coisa. Tá? Só para não ter confusão disso. Na hora que ele tem um embate, quando o senhor diz isso, agora imagina se fosse mais incisivo ainda. Passa-se a impressão de que os lares em que não existe a figura masculina são lares de filhos desestruturados. Isso não é verdade. Vamos lá. A maior parte dos casos de rapazes que cometem crimes vem de famílias em que o pai não está presente. Ponto. Isso é estatístico, isso é um dado. Esses rapazes também apresentam desempenho escolar inferior. Ponto. Famílias monoparentais têm renda menor. Ponto. Isso é um dado da realidade. Vai um Se cafezinho aí, galera. Vai machucar ou não, aí paciência. Talvez eu não seja o melhor. Peguei até um café depois dessa aqui. Só que o que eu tô falando é uma verdade. E eu quero falar a verdade porque eu tenho que resolver problemas de verdade. Eu não quero passar a impressão A ou B quando eu falo isso. E a impressão maior existe um número gigantesco de homens que se relacionam com mulheres, a relação não dá certo, o homem não tem compromisso nem afetivo com a criança, especialmente com esse menino, e ele não tem compromisso, inclusive, de pagamento de pensão. A minha discussão nesse podcast foi sobre isso. A minha discussão desse tema. O que é o machismo? Isso é uma provocação. O que é o machismo? Vamos restabelecer a boa autoridade masculina ali. Eu sei, você pode balançar a cabeça com provocação. Só que, pra mim... Eu tô ouvindo o senhor. A questão central aqui é o seguinte... Eu quero fazer uma pergunta na sequência, só isso. Não, tudo bem. Eu tô esperando o senhor terminar. Tá, ótimo. A questão central se você não restabelece este tipo de postura próxima... Se enrolou demais, né, velho? Autoridade masculina que esteja próximo do rapaz, estabelecendo limites e exemplo que sirva de espelho, a tendência desse rapaz... Não é apenas o cometimento de crime. Tudo enrolado, mas a gente muito tem uma vida mais nervoso. disfuncional. E reproduzir ele, naquela sociedade a qual ele Se eu fosse assessor dele, pensando assim, eu já ia falar, mano, cala a boca e deixa ela fazer a próxima pergunta. Muda de assunto, você já tomou nessa aí. Em um contexto de empobrecimento. As Só famílias tá se mais enrolando. Cada palavra que você fala... parentais em grupos sociais mais humildes é maior. Eu fiquei muito... O senhor usou a palavra exemplo, era isso que eu ia perguntar. O senhor acha que exemplo que isso aqui dá? Eu honestamente... Estou preocupado com isso. Mas o senhor é um líder de um grupo político. Sim. Tem seguidores. Só que as pessoas quando o senhor diz eu sou machista, tem que dar nome aos bois. Eu sou... Deixando muito claro, as pessoas entenderam a minha mensagem. O que elas entenderam com essa mensagem? Entenderam a mensagem que eu falo sempre disso. Esse tema que, inclusive, a Natuza citou. A figura masculina presente, o bom pai, o bom tio, o homem presente, o bom avô, isso tem que ser restabelecido e não combatido. E existe um combate, inclusive na internet que acontece sobre isso, discussões bizantinas, em geral entre pessoas de classe média, envolvendo mulheres e homens, movimento Red Pill versus movimento feminista, que são inúteis num contexto em que a maior parte da população mais pobre não tem a figura do pai presente. Em vez de a gente discutir como restabelecer a boa autoridade masculina, o bom exemplo masculino... Quando o senhor diz que o senhor é machista, o recado que passa é que é um discurso violento contra mulheres. Bom, então tente achar eu falando alguma coisa de discurso violento contra a mulher nesse contexto aí. O senhor disse, sou machista. Tem que dar nome aos bois. Olha só, se você entendeu a provocação, então paciência. Se eu passei essa mensagem pra você, lamento. O que eu tô tratando o tempo todo, inclusive nessa entrevista, é isso. O senhor acha que as mulheres entenderam que ser machista é um afago? Eu não sei, Sadia. Não sei. Eu não sei o que elas vão entender. Agora, a mensagem que eu quero tratar, e o que eu trato com o programa não é isso. Eu não vou ficar pegado aqui perdeu o GPS, perdeu o sinal. Eu passei a impressão A, B ou C. Eu não sou a melhor pessoa do mundo para fazer o marketing de mim mesmo. Agora, a ideia que eu tô defendendo aqui tá certa. E é isso que importa. Candidato, em agosto de 2021, uma jovem de 21 anos registrou um boletim de ocorrência contra o senhor por estupro. O senhor foi absolvido por insuficiência de provas. Ainda assim, como o senhor é candidato a presidente da República, eu queria entender o que aconteceu naquela noite. Olha isso aí, ó. Eu saí com ela, a gente tinha um namoro, a gente tinha um relacionamento. O relacionamento termina, a gente estava naquele rescaldo, era o período da pandemia, ela estava muito estressada. E foi isso, a gente ficou à noite, não teve relações sexuais. Olha o que ele acabou de falar. A gente ficou, não teve relações sexuais. Olha isso aqui, ó. Olha o que ele já deu outra versão disso aí, ó. Uma acusação de estupro, que em 2021 teve um boletim de ocorrência, acusações graves contra você. A sua defesa afirma que a investigação foi arquivada e que a acusação é falsa. Eu queria que você falasse um pouco a respeito. Foi exatamente isso. Foi um relacionamento que eu tive com uma moça.
E ela ficou num dia, e aí ela entrou com um BO no dia seguinte. Eu falei e ela me ligou, Renan, fiz merda. O que você fez? Renan, eu te explico. Eu tive que ir na delegacia fazer um BO. Na prática. Muito mal contado, né? A mulher vai na delegacia, liga logo depois que sai da delegacia, falando que fez merda. Tive que ir lá. Ela tinha ficado comigo, ela voltou pra casa, os pais não gostavam de mim. Ela, eu acho que eu vou ficar grávida. Ó, você viu o que ele fala? Ela tinha ficado comigo, ela achou que ia ficar grávida. E o que ele falou aqui? O que ele falou aqui? Fiz um BO contando uma mentira. Em 2021, uma jovem de 21 anos registrou. A gente tava naquele rescaldo, era o período da pandemia. Ela tava muito estressada. E foi isso, a gente ficou à noite, não teve relações sexuais. Duas versões. Nenhum ele falou que ela tava com medo de ficar grávida, no outro falou que não teve relação. Bom, tá no ar aí. Só sei de uma coisa, um mentiroso não consegue ficar contando a mesma história do mesmo jeito toda vez não, viu? Dá mais um negócio grave desse e em pouco tempo de intervalo, né? Aí vamos continuar aí. E outra coisa. Por que você tava saindo na pandemia aí? Não era ficar em casa? Não era ficar em casa? Fica em casa pros outros, né? Pros trabalhadores, né? Parar de trabalhar, né? Os seus pingos você tava gostando, dela, os né? parentes dela não gostavam de mim, ela saiu escondida, porque era o período da pandemia e havia todas essas restrições para sair. Ela não sabia como explicar. A família convence ela a me dar um corretivo. E aí ela faz uma falsa acusação contra mim. No mesmo dia, completamente diferente eu tenho a todas história. as provas disso. Ela liga para mim, da delegacia, Renan, o que eu tô fazendo? Me ajuda. Eu não atendo o telefone, que era de madrugada. E aí depois eu converso com ela no dia seguinte. Ela vai para casa da mãe dela em outro estado. Nesse outro estado, converso com ela, ela retorna para São Paulo. E aí, retornando para São Paulo, ela retira o boletim de ocorrência. Mesmo assim, o Ministério Público entra com a investigação, que isso é muito importante, quer checar o que aconteceu, e com ela faz dizendo, o Renan não fez nada, eu errei, eu menti. A mãe dela, por favor, não punam minha filha, ela mentiu sobre o Renan. O Ministério Público leva a julgamento e o juiz, na audiência, o Ministério Público pede a minha absolvição, ela pede a minha absolvição e eu sou absolvido. Um ponto aqui, ó. Então vamos lá. Aí a mulher vai lá e retira o negócio. Beleza. Não vou nem comentar muito, não. Porque se alguém tiver um mínimo de neurônio, sabe que... Enfim. O que pode acontecer. Não falei o que aconteceu, né? Mas uma coisa que é engraçado, né? O cara foi acusado de estupro e depois absolvido. Tá bom? Os caras do MBL, inclusive ele, me chamam de nazista. Eu nunca sequer fui processado por nazismo. Eu nunca defendi nazismo. Tá ligado? Eles me chamam de nazista, eles me imputam um crime. Justamente porque eu fiz uma piada numa live em 2017, jogando um joguinho lá. Aí eu fiz uma piada. Tá ligado? Aí eles falam que eu sou nazista por causa disso. E o cara que foi... Literalmente a mulher foi na delegacia acusar um estupro. Né? Aí, veja bem, Tiff. Aí, veja bem, ele não foi condenado. Ah, entendi. Entendi. Você vê, né? Aí eles podem, aí eles acham justo, correto, me chamar de nazista. Agora, se eu chamo um cara desse de estuprador, é processinho, é não sei o que. Ah, tá bom, né? É legal, né? É legal, né? Com os outros, no cu dos outros é refresco, né? Vagabundos. Candidato, é igual o Cestara, o Lula também não foi. Então vamos usar essa também. O Lula também não foi condenado, não. 20, usar essa lógica. E o senhor aparece sorrindo ali, falando para um grupo de apoiadores, de amigos, dizendo que vocês queriam entrar num bar, num estabelecimento. Se vocês não entrassem nesse estabelecimento, vocês iam estuprar uma moça ali, uma colega de vocês. Queria perguntar para o senhor, eu vi esse vídeo, a gente viu várias vezes, eu pensando em trazer essa pergunta aqui, o senhor acha que dá para brincar com o estupro? Não. Então, por que o senhor... Não, esse vídeo não é de 2020, esse vídeo é de 2017. Que viralizou em 21, né? Então, não é que viralizou uma pessoa... É o seguinte, a gente estava numa festa e a gente estava simulando
que eu era um rei, era uma brincadeira, que ela estava participando. Mas então o senhor acha que dá pra brincar com isso? Foi o que eu perguntei. Sadia, você tem que deixar eu terminar. Você pediu um contexto, então deixa eu te dar o contexto. Antes você ficar assim, adianta aí, vou contar a história e depois você pode me retrucar numa boa. Essa história foi uma piada que eu fiz no contexto com ela presente. O dele tem contexto, galera, é piada. Pessoas que a gente ficava imitando. Foi uma piada muito ruim, um ambiente privado que alguém filmou. Entendi. 13 mil horas de contexto? Aquele comentário ou como uma, a minha cara, tem que escutar um cara desse falando de contexto agora por causa de piada. Era uma brincadeira, né? Que eu me arrependo. Isso eu me arrependo. Internet é demais, né, cara? Podcast eu não me arrependo porque é um comentário... Bandido deles, sempre tem um contexto, né? Veja bem, o contexto, tio. Me arrependo muito pela minha amiga Bárbara, que ela todas as vezes é usada contra os outros, não. Pra ficar dando porrada em mim. É minha amiga, me defendeu todas as vezes. Esse tema foi alvo de denúncias, tá? Da Maris Alves, do Nicolas Ferreira, que falaram que eu tava incitando estupro. Todas as vezes essa minha amiga Bárbara teve que ir lá me defender. Me defendeu todas as vezes muito bem. E a defesa que ela fez, toda vez... Ninguém se preocupa se estão enchendo o saco dela, se estão expondo ela. Mas vocês que expuseram ela, candidato. Não, eu não expusei, não. Não, eu não gravei esse vídeo. Eu não gravei esse vídeo. Alguém gravou. Mas pelo fato de falar. Mas só uma coisa. Pelo fato de falar. Só o fato de falar. Ruim, eu me arrependo da piada. Candidato, quero falar de desestabilização, que é um ponto não me arrependo da que o senhor bate bastante na sua proposta de governo. O seu plano, me corrija se eu estiver errada, promete transformar 12 mil favelas no Brasil em bairros. Eu parei de jogar para assistir o show? Em 10 anos. Territórios onde vivem mais de 16 milhões de pessoas. Isso segundo o censo de 2022. Pode ser até que seja um número maior, né? Como é que o senhor vai fazer isso? Sem açúcar, um cafezinho, para fazer uma política de desfavelização, o senhor vai ter que tirar as pessoas dessas casas para poder colocar saneamento, para poder arrumar moradia. Elas voltam, de fato, para casa? Onde é que o senhor vai colocar essas pessoas enquanto o senhor está desfavelizando as comunidades no país? Vamos lá, primeira coisa, o que é uma política de desfavelização? Primeiro é atestar que viver numa favela é indigno. Atestar? Uma pessoa que vive hoje numa favela, ela não é titular de direitos, que ela tem taxas de tuberculose maior, taxas de gravidez na adolescência maior, vamos atestar. Presença endêmica do crime organizado. A anomalia urbanística chamada favela precisa ser confrontada, enfrentada e resolvida. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, países sérios não têm favelas. Países sérios enfrentam o problema da favela. Eu posso pegar da China a Singapura, eu posso levantar da Colômbia à Argentina, experiências de países que estavam no terceiro mundo. Estou falando, inclusive a Índia tem fortes políticas de desfavelização acontecendo agora. Todos eles tentando resolver. Culturalmente o Brasil adotou outro caminho, que é de aceitar a favela como um elemento da própria personalidade. A favela faz parte da nossa cultura. Eu não acho que isso deva ser aceitado. É um enfrentamento que é urbanístico, estrutural e cultural também. Então, envolve, 1, retirar o crime organizado. 2, avaliar qual a natureza daquela favela e daquelas pequenas propriedades informais, por enquanto. No livro amarelo, a gente fala de 4 modelos. Lugares que têm interesse econômico. Vou dar um exemplo. Um Vidigal, aqui no Rio de Janeiro, mas que são aclives. Lugares que têm interesse econômico, que são planos, a maré. Acho que tem, acho que eles fazem lugares sem interesse econômico e que são, vamos dizer, com aclives ou acidentados, e sem interesse econômico e planos, ou seja, uma planície. Cada um terá uma política diferente de desfavelização. O que tem interesse econômico, a pessoa que mora lá vai ser tirada de lá para que possa se construir empreendimentos, não, é isso? Muito pelo contrário. Você pode fazer um aproveitamento adjacente com levar empresas para a região, levar empregos para a região, só que você vai fazer um leilão reverso, você tem mais possibilidades no leilão reverso de você atrair investimento privado. Agora, se é uma área de pouco interesse econômico, o investimento será majoritariamente público. A questão do interesse econômico é para você poder vincular a participação econômica nisso. Então, por exemplo, uma região distante, de baixo interesse econômico, mais plana, qual a principal questão dela? Em muitos lugares, essas casas já são de alvenaria, você tem que fazer, como aconteceu na Argentina, uma adequação da construção à legislação nossa. A conferir a essa pessoa o título de propriedade. Qual o principal problema dela? É o problema de você conectar ela em termos urbanos. Você ter vias de acesso. Então, boa parte da desfavelização vai ser transformar aquilo num bairro, arborizar, levar equipamento urbano e conectar de maneira mais eficiente essas pessoas ou com metrô ou com vias de acesso melhores. Mas se valorizar, vai ter remoção? Oi? Isso que eu quero saber, a gente quer entender como é que vai ser. Como é que eu vou remover uma pessoa que valorizou? Mas como a gente quer entender como, no detalhe, o senhor vai fazer? Isso não consta no programa, isso seria de uma desumanidade gigante. Então o que o senhor vai fazer exatamente? A pessoa vai ser dona do título de propriedade dela num bairro novo. Eu não entendi, desculpa. Um título de propriedade de uma casa que vai ser reformada num bairro que vai ser digno, Sadim.
Por que eu iria remover? Eu não entendi a pergunta. Por que eu iria remover essa pessoa? Não, a gente está perguntando se isso não é remoção com outro nome. Porque o senhor faz um longuíssimo capítulo no programa como de você vai governo falando fazer? sobre Não isso. importa, Acho que só confia em mim. Então, basicamente acho que é os isso, detalhes. né, Acho que é justo Então, para quem está assistindo saber o que o candidato tem a dizer sobre isso. O diagnóstico central disso. A favela é um problema transversal. Tá, mas ficar falando, a favela tem um problema, a favela não sei o quê, bandido tem na favela, tá bom, isso aí todo mundo já sabe, e aí? Pior desempenho escolar. O cara acha que é assim, né, mano? A galera acha que é assim. Como que é um burro? Uma chaga que é urbana. Segue um burro desse aí, o cara fica, não, eu vou acabar com as favelas. Resolver ela é você atacar muitos problemas ao mesmo tempo. Por isso que nós temos um capítulo enorme. Não tem noção nenhuma, né? Que envolve desde a autoestima. A hora que o cara chegar no Rio de Janeiro e ver a quantidade de favela que tem lá. Séria no século XXI. Tem um trecho, eu queria que o senhor explicasse, que o senhor fala de remoção, de demolição em 48 horas. Sim, mas isso é muito claro. Isso não é... Se você monta uma favela agora, você faz uma invasão, nós não vamos permitir que aquela invasão se erga. Movimentos de moradia, movimentos de especulação imobiliária, grilagem. Montar uma favela agora? Em 48 horas você não construir uma casa, né? Uma pessoa vai tentar montar um barraco, você vai ter que apenas cumprir a lei, que é impedir aquele barraco de ser montado. Senão você não tem direito de propriedade no Brasil, você é um país sério. Você acha que você vai conseguir fiscalizar o Brasil inteiro? Esse cara tem noção do tamanho do Brasil? Nada, né? Mas isso tem aquela bolha dele de maconheiro no centro de São Paulo, né? Georreferenciamento para evitar novas invasões. Existe uma indústria da grilagem que acontece no ambiente urbano e que também acontece no ambiente rural. A mesma lógica para evitar, por exemplo, ocupações de grileiros de áreas de proteção ou áreas de manancial. Em São Paulo, as áreas de manancial foram inteiras invadidas. Foram invadidas para a construção de favelas e depois o PCC ocupou. Isso quando não é o próprio PCC que organiza as invasões. Então, sim, isso precisa ser feito. Eu não vou permitir o surgimento de nenhuma outra favela. É isso que o presidente sério tem que fazer. Isso é lei e ordem. Agora, quem mora na favela, aqueles 16 milhões de inscritos... Que a gente está perguntando sobre isso. Esses 16 milhões terão direito a título de propriedade e viverão em bairros que não terão mais o crime organizado, que serão devidamente urbanizados. E se eles estão para dar mais exemplos, uma pessoa que está numa encosta, igual aconteceu em Juiz de Fora agora, não dá para morar numa encosta. Vai ter que tirar as pessoas dali e vai ter que fazer um prédio para essas pessoas morarem. Se não há interesse econômico em participar dessa atividade, o poder público vai ter que fazer a construção de prédios. Para isso eu preciso liberar espaço fiscal, por isso que eu preciso fazer as reformas. Isto é uma política de Estado para o Brasil se comprometer, igual o Singapura se comprometeu. Então você vai remover as pessoas de lá? Foi isso que estava sendo perguntado? De se tornar um lugar favelizado e dar dignidade para as pessoas. Resolver favela é um tema central para o Brasil se tornar um país sério. Como é que você vai proteger o morador, avaliando aqui um dos 4 eixos, tá? Cara, que é o dia que esse cara subiu uma favela... Normalmente as drogas que o MBL compra, os aviãozinhos entregam lá pra eles, né? No QG. Área como essa, o dia que esse cara subiu uma favela, vê o tamanho da favela, a quantidade de gente. As coisas começam a acontecer. O cara chega lá e achar que vai... Não, nós vamos arrumar casa pra todo mundo aqui, vamos tirar de favelar. Forte especulação imobiliária, forte interesse econômico. A gente sabe que aquela isso aí família só tentar ganhar voto. Pode ser levada a sair de lá, porque ela já não dá conta de pagar o IPTU, ela já não dá conta de viver com o que ela ganha, porque ela trabalha, a mãe de família trabalha na casa de alguém. Como é que o senhor vai fazer para proteger essa família nessas circunstâncias? Você está falando que essa pessoa... Vamos contextualizar. Eu já terminei de fazer uma obra, então o cara que vivia hoje na mão do Comando Vermelho, ali naquela Não. Aqui eu estou assumindo já que o senhor já fez isso. Mas eu preciso pintar o cenário. Que eu entreguei para essa pessoa. Eu retirei o crime organizado, ela tem uma via urbanizada, o filho dela sai daquela casa que ela tem com título de propriedade. Eu retirei o crime organizado. O cara acha que é assim que funciona, meu amigo. Você jogando Age of Empires, não, velho. Você não vai pegar o mouse e fazer assim, arrastar pro lado, não, ô babaca. Ou outros instrumentos para poder ter luz à disposição, que não vai poder precisar pagar um pau, para pagar uma propina para um traficante para poder ter acesso a um determinado serviço. Essa pessoa que está vivendo nesse novo contexto, essa pessoa, se há uma valorização, que é a tal da gentrificação, talvez eu imagino que seja essa a questão, há uma gentrificação, começa a valorizar aquela pessoa. Havendo um enriquecimento da renda dela, ela se mantendo lá, ela não vai ter um aumento na prestação da casa dela, tampouco aumento de IPTU, porque nós vamos fazer uma transição nesse processo. 2, se essa pessoa quiser alugar... A única transição que você vai fazer é de sexo com essa vozinha sua. E aí, se isso se valorizou, ela se valorizou, ficou mais rica. E aí, se essa pessoa está mais rica, eu consegui, através de cidadania, fazer com que uma pessoa que hoje não tem nada, que hoje é uma semi-escrava no regime quase feudal, tocado por um lorde criminoso do Comando Vermelho, essa pessoa é um feliz proprietário de um imóvel que pode locar ou continuar morando lá. Eu fico muito feliz se esse for o dilema dela de agora em diante, porque hoje o dilema dela é saber se ela sobrevive. Candidato, ontem nessa entrevista que o senhor deu na sabatina do antagonista, o senhor disse que vai usar
a emenda parlamentar a nosso favor, tá? Estou colocando entre aspas. E aí o senhor disse que vai cortar a despesa obrigatória. Despesa obrigatória, por exemplo, saúde e educação. Queria entender do senhor como é que vai ser isso? Vai cortar a despesa obrigatória para aplicar a emenda? Não. Explica, por favor. Não, Sandinha, eu não falei nada disso. Não, eu quero que o senhor explique. O senhor falou, que eu não vou usar a emenda parlamentar a nosso favor. Não é o discurso mais antissistema. Não, eu não... O senhor até faz fala isso dentro desse contexto. É que eu não falei que eu vou cortar de saúde e educação. Não sei se você viu falar isso. Eu estou dizendo que despesa obrigatória como saúde e educação. O senhor sabe disso, né? Despesa obrigatória. Lógico, mas eu não falei que ia fazer isso. Mas eu estou perguntando como é que vai ser feito. Então, aqui você só colocou palavras na minha boca. Não coloquei. Eu acabei de dizer para o senhor. Tá bom. Despesa obrigatória como saúde e educação. Não, porque acho que é importante. Ele não sabe interpretar, isso, né? moça. Ele não sabe interpretar um texto. Fica tranquilo. Mas despesa Você está conversando com QI... Gatilhos de inflação são os aumentos médio. automáticos baseados no aumento de receita. Eles vão ser corrigidos pelo IPCA. E se você quiser investir mais em educação, é um investimento, porque isso é um piso, não um teto. Mas qual a despesa obrigatória, então? É isso que eu queria entender. Vou dar um exemplo. Hoje você tem inúmeras renúncias fiscais que passam em projeto de lei. Você vai poder cortar renúncias fiscais que estão hoje prendendo o nosso orçamento. Esse é um exemplo que eu vou cortar para gerar aumento de espaço fiscal discricionário. A gente tem muita despesa obrigatória nesse sentido. Onde mais a gente vai andar? Cortes, por exemplo, de super salário judiciário, que vão ter um impacto em cascata também para os estados. Nós temos um problema do orçamento judiciário, ele afeta também os estados. Esse aumento, e não só o corte aí, o corte das desindexações, o que eu estou jogando que é a cenourinha da governabilidade. Vai cortar salário de juiz. Para o Congresso Nacional e falar, olha, o quanto vocês aumentarem de espaço discricionário para aumento de investimento, o percentual da emenda é estabelecido ali. Logo, quanto mais vocês cortarem, mais vocês terão as emendas. Exato. E a diferença é que aí a emenda será disciplinada. Hoje a emenda apenas você aumenta a receita, aumenta a emenda e eles gastam como querem. E hoje eles recebem um rebote de 30%, 40%, 50%. Mas como é que... Desculpe, pode continuar. Não. Então, hoje a emenda, ela virou um caos. Hoje ela aumenta como quer e hoje ele gasta como ele quer. Nós vamos ter que disciplinar o funcionamento das emendas. Até o Flávio Dino, venho citando, até pessoas que têm linhas... O senhor falou isso ontem também, eu vi. Linhas políticas diferentes da minha, concordam com isso. A forma como a emenda é conduzida não está sendo funcional e bom para o Brasil. A gente está financiando a captura do Estado, como vem acontecendo pelo Centrão, através do uso das emendas. O funcionamento da regra de compra de voto, que mitiga a existência de democracia no Brasil, se dá através das emendas. As emendas parlamentares hoje se tornaram parte central desse... É o óleo que move a engrenagem do Centrão. A emenda que eu estou colocando, ela tem que ser utilizada como um instrumento bom de governabilidade e ela se encaixa naquilo que eu te falei da lei de responsabilidade gerencial. A emenda, eu não vou conseguir fazer ela desaparecer. Pelo menos no primeiro mandato meu. Não tenho essa pretensão, não tem esse tamanho. O problema brasileiro é gigantesco. Como eu disse para vocês, o Brasil vai eleger pelo menos 300 parlamentares, no mínimo complicados, para colocar um português mais tranquilo. O que eu vou precisar fazer é... A emenda, ela se adequa à lei de responsabilidade gerencial e ela se adequa a políticas públicas dentro daquelas metas que eu havia comentado, que vai desde segurança, educação, obras de saneamento, combate ao crime contra a mulher, por isso que eu te falei da lei de responsabilidade gerencial. Essas políticas, as emendas, elas vão ser disciplinadas para atender estes temas junto aos municípios. O prefeito que entrega os bons indicadores se qualifica para receber mais emendas. O prefeito que não se qualifica, ele recebe menos emenda. Esse é o critério. E aí a emenda aumenta ou diminui de acordo com o espaço discricionário. E aí você consegue ter um regime fiscal mais funcional e gerar governabilidade. Por isso que eu acho que isso aí é um instrumento virtuoso para o uso das emendas. Deixa eu falar um pouco do vice do senhor, Haroldo Medina. Eu já vi o senhor falando várias vezes, o senhor reconhece, admite... Esse sonho dele é demais. Teve sonho não, uma tentativa de golpe de Estado no Rio de Janeiro, eu já ouvi ganhar governabilidade à base mas disso o Haroldo aí, Medina, o senhor também sabe, visitou tem noção do que vai acontecer, em frente aos quartéis. Iria acontecer. Apoiou ali os golpistas. Como é que o senhor... Qual é o recado que o senhor dá? Tem um vice desse na chapa do senhor na defesa da democracia? É o melhor recado possível, porque ele se arrependeu. É um homem que se arrependeu, que o 8 de janeiro, inclusive, ele... Ele acha que foi um golpe de Estado hoje? Ele condenou, ele acha que foi um golpe de Estado. Ele se arrependeu de ter ido nos quartéis? Ele foi no quartel antes de ter sido o atentado, o dia 8. Ele foi antes. Ele era um bolsonarista. Ele foi uma pessoa que era bolsonarista, entendeu que estava errado, fez seu meia-culpa, e o que eu acho que é belo nessa história toda é abrir a porta para uma geração... Mas quando que ele entendeu? O senhor pode detalhar pra gente? O 8 de janeiro ele já condenou, tem vídeo dele condenando o 8 de janeiro. Agora, a virada dele foi a transformação de um homem que acreditava, em grande parte, na ideia de que o Bolsonaro foi vítima de uma armação. Mesma narrativa deles, né? De golpismo e não sei o quê.
é uma porta aberta para outras pessoas da geração dele, especialmente pessoas 60 a mais, que acreditavam naqueles sites de notícias esquisitas, canais de YouTube que defendiam que a urna tinha sido fraudada. Ele é a porta de saída para essas pessoas. E eu acho importante. Olha o sisteminha falando aí, galera. Não duvidem das urnas, não duvidem do Estado. Eleições, que você teve interferência chinesa, todas aquelas teorias da conspiração. E o Haroldo, ele foi a pessoa que fez a transição de alguém que estava nesse torpor para alguém que viu. Cloroquina também era, né? E esse reconhecimento ele arrasta. Teoria da conspiração. Essas pessoas existem na nossa democracia. Uma pessoa que votou, que acreditou nisso, não é um criminoso. Então, sim, é importante que ele exista, é importante que ele esteja na minha chapa. Inclusive porque existe a gente citou o elemento feminino, agora o principal elemento e o principal desafio meu para crescimento é o elemento geracional. As pessoas, eu tenho que chegar nas gerações mais velhas. E a porta de saída deles é justamente um elemento como o Haroldo. Candidato, a gente vai dar uma olhada em mais um vídeo e em seguida a gente segue a nossa conversa. Já deve estar tremendo já. Estou no estrito cumprimento do meu dever como presidente da República e para passar o estado de defesa eu preciso do Congresso. Eu pedi. O radical de extrema direita desse sistema aí, ó. 2027. Ai, foi atentado à democracia. Do STF, não é que eu vou, eu só não vou cumprir. Eu não vou cumprir. Eu vou apenas com as forças policiais, se precisar de auxílio das Forças Armadas, vou fazer o meu estrito cumprimento do meu dever constitucional. E aí eu pergunto, candidato, é o senhor quem vai decidir o que é ilegal ou não ilegal a partir do Supremo? Como é que o senhor avalia hoje essa declaração? O senhor mantém? A carinha que ele faz, tipo, me pegaram. O senhor é que diz o que é ilegal ou não? Não, a Constituição diz. Se eu cumprir o devido processo legal, numa medida ela passou agora é a Constituição. Mas cadê aquele papo de acabar com a Constituição? Não pode vir uma decisão democrática parar o estrito cumprimento da lei. Não tem mais não, mano? Arregou também? O presidente da República tem que cuidar do território nacional. O presidente da República e as Forças Armadas. Eu reconheço que existe uma guerra. A gente não está... Eu não isso acho aí tá bom que existe demais, um estado de normalidade de coisas. No Brasil não está vivendo uma normalidade. Eu assisti Dragon Ball hoje, eu não sabia que existia algo melhor que Dragon Ball. Puta que pariu. Já eu vou cruzar com uma favela, eu vou cruzar com uma área que eu não posso andar. Vou cruzar com uma área que se uma pessoa pedir um Uber, ela vai tomar porrada. Vou passar numa área controlada pelo crime. Eu não reconheço que essa é a normalidade. Eu espero que o STF também entenda. E para até aprofundar essa discussão, meu partido entrou com uma ação no STF tratando disso. Para reconhecer o estado inconstitucional de coisas no território brasileiro, nos territórios em que estão tomados pelo crime organizado. A ação, inclusive, está nas mãos do Flávio Dino. Mas a pergunta que eu fiz foi, é o senhor quem vai... Se o Supremo Tribunal Federal toma uma decisão que contraria os seus interesses uma vez eleito, o senhor vai decidir que não vai cumprir? Se o Supremo Tribunal Federal tomar uma decisão ilegal, a decisão ilegal não se cumpre. Ponto. Mas ele é o guardião da Constituição, não é guardião, é o senhor que decide o que é legal? Não, ele está rompendo a Constituição. E existem precedentes. É o senhor que decide isso, então, não sou o senhor, é a própria Constituição. Então eu vou dizer que é o Alexandre de Moraes que vai decidir isso. Só esse bode já valeu a inscrição. O ministro vai monocraticamente, sem passar pelo processo legislativo, definir se algo que teve um processo legislativo válido ou não. Não é errado isso. E é por isso que a gente está vivendo um estado completamente 23h59. Temos que mudar, temos que acabar com essa Constituição. Um processo legislativo. Meia-noite, eu vou seguir a Constituição. Tá igual o Bolsonaro das 4 linhas. Mas o senhor vai entrar no Supremo? O senhor está criticando agora, dizendo? Sim, porque eu sou um democrata, Sadik. Mas o Supremo é o guardião dessa Constituição. O que garante... Depende. E se ele não cumprir a Constituição? O que garante que qualquer governante possa rotular o que é ilegal ou não? Não é rotular, existe o texto da lei. Então... Na Constituição. Vamos repetir. O senhor está concordando? Eu cumpri. Eu citei o exemplo dado ali. Entra, olha, decreto o estado de defesa para resolver aquela situação. Igual o Michel Temer faça a mesma coisa. A GLO do Temer aqui no Rio. Passa pelo processo legislativo completo. Aí vem uma DPE, alguém entra lá no STF, a rede de sustentabilidade entra. Ai, não pode por não sei o quê. Aí vem uma decisão monocrática. Eu não vou cumprir uma decisão monocrática. O Temer, você vê que quando vai citar os amiguinhos dele, você vê, ele cita o Flávio Dino só em tom de elogio, o Temer elogio. Não cumprir uma decisão da justiça. Percebe pra vocês verem. É papel de um democrata ou é um ato de um democrata? Não, porque não é um ato... Eu tô confusa aqui. Não, porque não é um ato democrático você passar por cima do devido processo. Há, nesse instante, no Brasil, um estado inconstitucional de coisas quando o STF fica passando o tempo todo sob a atribuição de outros poderes. E cabe ao presidente da República também não aceitar isso. E eu vou falar, teve precedente. Houve uma decisão tomada em 2016... É engraçado como ele se contradiz, né? Porque um momento é os golpistas, não sei o quê. O outro momento é agora essas decisões ilegais. Quais são, às vezes, decisões ilegais do STF? Contra quem? A questão toda
Quando Por que ele não fala isso? As prerrogativas essenciais de um determinado o STF está agindo ilegalmente contra a Constituição? Contra quem? Golpista, contra qual grupo político? Uma decisão que em si é ilegal. Pois é. Lógico que eu vou discutir junto ao STF. Eu não vou cumprir imediatamente uma decisão que é ilegal. Eu não vou cumprir. É errado isso. Eu tenho que cumprir meu papel de presidente. Se eu virar presidente da República, eu estou botando a minha vida em risco, enfrentando o crime organizado, minha vida é devassada, eu tenho que vir aqui fazer sabatina com vocês, ser exposto. Eu não vou ser destruído para ser um boneco lá. Eu serei um presidente, não um boneco. E assim, minhas qualificações democráticas estão aí desde sempre. Quando eu organizei as primeiras manifestações pelo impeachment da Dilma, surgiu a turma lá da intervenção militar. Eu entrei na justiça e proibi eles de comparecerem às minhas manifestações. Lembrando que nessa manifestação que ele criou, né, foi financiado, viu, pelo PMDB, teve um monte de partido metendo dinheiro neles aí por interesse, né? Não só do Bolsonaro. Acontece com o Lula comprando voto no Congresso com mensalão, acontece no Petrolão, acontece de muitas maneiras. Quando um político do Centrão compra voto na base. A democracia brasileira, hoje, ela é meramente nominal em muitos termos. Ela precisa ser respeitada e o exemplo tem que se dar da parte de todos os poderes, inclusive do presidente da República. E esse é um recado para todo mundo. Eu vou respeitar a tudo, mas eu vou exigir respeito. Eu não vou lá ser um boneco. Vamos falar do Código Unificado de Imprensa, que está no plano de governo do senhor. O senhor propõe esse código para, aspas, disciplinar o setor. O que isso difere daquela tentativa? Cara, o cara ganhou, deve ter ganho, sabe quantos votos nesse trem aí? Você pode detalhar pra gente? Posso detalhar, inclusive, em termos históricos. 1%. A primeira manifestação nossa aconteceu quando atacaram a revista Veja. Nós sempre fomos a favor da imprensa livre e sempre seremos muito a favor da imprensa livre. O que a gente está tratando aqui, eu até tratei... Menos um terça livre, né? Fazendo o governo Lula terça livre, vocês... Não somos nem um pouco Nossa, mas é muito canalha, né? Aqui é eu tô lembrando aqui porque eu vou falando, eu vou lembrando, né? O Kim Kataguiri, ele foi protocolar esqueci, a expedição a cobrança de extradição do Alan dos Santos, que eles queriam prender, né? Todo mundo terça livre e tal. É imprensa livre, mas veja bem, só a imprensa que eu quero, né? É igual os petistas, mano. Nesse instante, esse cara é igual petista. Eu tô falando muito de uso de emendas, infiltração do Centrão, quebra da institucionalidade. Hoje, páginas de fofoca espalhadas pelo Brasil que se passam por veículos de imprensa, e esse é o exemplo mais grave, que muitas vezes tem audiência maior do que a da própria Globo News. Essas páginas de fofoca recebem dinheiro público, e estão recebendo dinheiro que vão desde emenda até contratos que estão na rubrica de publicidade, contratados por agências, se passando por veículos de imprensa, estão criando não apenas notícias falsas, mas influenciando o debate público ao redor do Brasil. E olha quem tá falando de notícia falsa. Alguém sabe que aquilo não é um veículo de imprensa? Alguém sabe que, sei lá, o Bacabal News, uma página de fofoca local, que apenas um cara fazendo fofoca recebe, eventualmente, 20 mil reais por mês de um prefeito? E que aquilo não tem transparência? Aconteceu isso com a famosa agência Mind, agora durante o governo Lula. Esse tipo de coisa, imprensa é imprensa. Imprensa tem checagem, imprensa tem redação. Um site que se passa por imprensa, não. E receber dinheiro público na casa dos muitos milhões, como está acontecendo no Brasil... Mas esse código não pode ser usado contra o jornalismo sério? Não, porque nunca houve em todo o nosso histórico como movimento político e com o nosso partido, nenhum tipo de objeção com relação a isso. Mas aí vamos supor que o senhor não faça o controle nem censura da imprensa uma vez eleito. Em algum momento o senhor vai sair da presidência da República se o senhor for eleito. Quando o senhor faz uma lei e cria um código de imprensa, o senhor basicamente está dando uma licença para qualquer governante, inclusive o senhor próprio, mudar de ideia e resolver censurar. Porque, no fim das contas, quem está dizendo se o jornalista é sério ou não é o presidente da República. Não é sobre isso. Não porque é um decreto do presidente da República, não porque é uma discussão que tem que ter no parlamento, e eu acho que boa parte do jornalismo é favorável a isso. Na verdade, isso aqui me veio como uma reclamação de jornalistas ao redor do Brasil. Quando você roda o interior do Brasil, o jornalista sério, ele está quebrando e a página de fofoca comprada pelo prefeito está bombando. Então você está deixando de ter cobrança sobre políticos, porque não existe nas pequenas e médias cidades praticamente nenhum veículo jornalístico. Você já ouviu as entidades de representação do jornalismo brasileiro? O senhor já conversou com esses representantes para saber a posição do jornalismo profissional em relação a isso? Não estive em nenhuma reunião com a Abrage, que precisa vir a público todas as vezes para atacar a gente, não por motivos verdadeiros, mas eventualmente um apoio a um outro site aqui ou ali. Eu não fiz isso. E não preciso fazer isso para detectar que é um problema no Brasil. Até porque se eles tivessem detectado esse problema antes, eles estariam tratando. E às vezes eles estão muito mais preocupados com problemas setoriais dele do que um problema nacional que envolve a democracia brasileira. Não haver imprensa e haver um monte de lacaio com página de Instagram comprada, recebendo dezenas de milhões de dinheiro público, isso é um ataque à democracia.
E o fato dessas associações não estarem se preocupando com isso... Jornalismo sério é da página dos MBL, né? Isso aqui eu tô Tive falando votou assim, no Cleitinho. Assim, a compra de voto... Já viram isso aí? Bem lembrado. Nos interiores do Brasil. O MBL, eles têm umas paginazinhas de notícia. As notícias dos caras são Tive votou no Cleitinho. A compra de voto e a página comprada. Alguém tá ligando pra isso? Tipo, alguém fez um manifesto matéria, hein, velho? Eu gostaria de ter isso, eu ia ser o primeiro a subscrever. Agora, ninguém tá tratando desse problema que é gigantesco. Gigantesco, um dos maiores problemas da democracia brasileira. Eles são muito dementes, né, cara? Eles querem controlar tudo, né? O dinheiro de emenda virou regra no Brasil. E não é que é 1000 páginas, são dezenas de milhares de páginas. Cada cidade que você vai tem umas 20, 30. Cabe ao negócio é o quê? Ver qual prefeito que está injetando dinheiro em páginas de fofoca e prender o prefeito. São problemas essenciais que a gente está tratando. Acabou. É porque não significa que isso que o senhor está dizendo não seja um problema. Porque aí ele quer escolher quem pode e quem não pode falar, né? Sempre assim. O nosso ponto era isso. Isso é um perigo, porque a venda da ideia é sempre assim, galera, é bonitinha. A lei de responsabilidade gerencial. A venda da ideia é bonitinha, mas como eles vão usar essa ferramenta que é o problema. Prefeitos que não cumprirem STF é assim também. É igual o negócio dessa lei da misoginia. Para saúde, para saneamento. Nossa, vamos proteger as mulheres. Quem é contra proteger as mulheres? Ninguém, pô. Educação. Só que a questão é, até que isso aí vai até onde? E aí eu um cara fazer uma cantada, ele já vai ser preso? Como é que é? Vai até quando isso aí? Eleito, como é que vai ser debatido isso? Né? Como é que o senhor pretende caçar direitos políticos com base exatamente em quais critérios? Eu queria entender. Perfeito. A lei de responsabilidade fiscal, que passou durante o governo Fernando Henrique, ela foi um marco que ajudou a disciplinar o uso de recursos públicos em municípios e estados no Brasil. Foi um grande medida, uma revolução. A sequência natural é estabelecer metas de desempenho nos municípios e estados. Senão um prefeito é eleito e, ao ser eleito, ele não tem nenhum compromisso em melhorar os indicadores nas áreas que importam. E isso somado, e você é uma pessoa que estuda muito desse tema, a cooptação do Estado, isso somado a um modelo político baseado em emendas e a ausência de atividade econômica nesses municípios, criou municípios fantasma, que não têm atividade econômica, que vivem da cooptação da própria população e que foi turbinado agora com as emendas do orçamento secreto. Elas tinham perguntado o Alex Macedo, esse trem. Não se melhora a vida das pessoas. Do MBL, se faz um show com algum cantor sertanejo. Mas acho que não perguntaram. No segundo período eleitoral, o Wesley Estava mais negócio de propostas. Por tratar desse assunto. Propostas. E aquele município não atinge seus objetivos básicos. Você não consegue ter metas de fornecimento de água. Eu fui para Melgaço, no interior, na Ilha do Marajó, não tem água. As pessoas bebem esgoto. Você não tem meta, a pessoa não cumpre nenhuma melhoria. Saiu de casa uma vez na vida. Olha, tem uma cidade lá que não tem água. O prefeito é reeleito. Estabelecer esses indicadores, estabelece um parâmetro de desempenho mínimo. Se um prefeito não cumpre nenhum desses parâmetros de desempenho mínimo, mesmo com o recurso federal chegando, o recurso do FPM, ele tem que ter algum tipo de punição. Senão, isso aí tem que fazer, o Bunny, tem que fazer vídeo disso aí, viu, mano? Um modelo político baseado estritamente na cooptação, que é justamente tem que fazer um vídeo disso aí urgente, do negócio do Kim aí, a gente tem que combater o Kim. Tem que fazer esse Kim Kataguiri não ser reeleito. Vai ser difícil, porque ele já tem uma basezinha fortinha ali, né, que ele é influenciador. Porque eles apenas administram prefeitos, são receptores e da galera, de recursos, que por vezes ilícitos. Se eles são coerentes, o seu eleitor do Kim acha que ele é coerente, alguma coisa assim, vai votar por coerência, vai deixar de votar nele na hora com aquele projeto dele lá. Estabelece as metas e os critérios de avaliação, são instrumentos que vão permitir que aí sim, o gestor público, independente da sua cooptação natural em um lugar, cooptação que eles fazem da própria população, falando da compra de volta pura e simples ao cargo na prefeitura, eles vão ter que atingir aqueles indicadores objetivos. Japão trabalha com isso, China trabalha com isso, você tem isso em alguns lugares na Inglaterra. Isso é uma maneira da gente qualificar a gestão pública ao redor do Brasil. O deputado depende do prefeito para se eleger, o prefeito depende do deputado para conseguir recurso. Como é que o senhor imagina que o senhor vai conseguir aprovar uma lei de responsabilidade gerencial, por exemplo? Da mesma maneira que o Fernando Henrique Cardoso passou a lei de responsabilidade fiscal. Também desagradava os prefeitos à época. Construindo base, construindo convencimento, construindo maioria. Construindo convencimento. Olha, virou políticozinho mesmo, né? É sempre aqueles negócios que não é inalcançável. Eu falei, alguns de vocês vão Como é que você vai fazer isso? Construindo conhecimento, construindo pontes. Os prefeitos tiverem um desempenho melhor, sempre aquelas coisinhas para receber mais emendas. Para um prefeito significa
até um grau de independência orçamentária para investimento, caso ele seja um bom prefeito. Citando FHC do PSDB, né? Você vê que é sempre... Esses aí é sempre em tom de elogio, né? Há um trabalho com os deputados e com os partidos. Um partido político, porque uma das coisas que a lei de responsabilidade gerencial faz é, além de não apenas entregar punição, mas entregar mais recursos para um município que funciona bem, essa é o partido político que tiver mais prefeitos que atingem metas de desempenho, o fundo partidário passa a ser determinado pelo número de pontos que aquele prefeito obtém, ponderado pela população, multiplicado pelo número de municípios que o partido tem. Aí então você cria um incentivo robusto para que os partidos políticos invistam em quadros técnicos e bons prefeitos, que isso vai garantir o recurso do partido. E aí isso se torna um benefício e um incentivo positivo para os partidos, para os prefeitos e também para bons deputados. Então é uma mudança no sistema de incentivo do Estado e uma forma de diminuir a política de cooptação, que é a base daquilo que a gente chama de centrão. Para mim, isso é a base para uma verdadeira reforma política no Brasil. Porque a política no Brasil, a gente foi discutir, eu vou fazer voto distrital, distrital misto. Em grande medida, você consegue adaptar o modelo atual de emenda e cooptação em cidades com baixa atividade econômica para qualquer modelo. Se você não alterar esse sistema de incentivo e recompensa, você não consegue melhorar. Mas o senhor que vai decidir isso? Eu vou propor isso. Quem decide isso, eu nem tenho condição de eu decidir sozinho. Quem faz isso é o presidente da República, manda para o Congresso, se discute, aí o Poder Executivo, disciplinado por uma legislação que passa no Congresso Nacional, atua junto aos municípios. Muita articulação. Mas precisa, mas não... Com o Centrão, com a emenda. Com todo mundo tem. Eu não nego isso. Eu passei o impeachment da Dilma fazendo articulação. Passei o impeachment da Dilma. Eu passei o impeachment da Dilma. Quem quer você na fila do pão, mano? Eu tô lá pra ser um negociador e uma pessoa que vai convencer todo mundo. Eu vou ter que vir aqui na imprensa. Quando eu quiser passar todos esses projetos difíceis, eu vou ter que vir aqui no programa de vocês explicar. E como vai convencer aqui da fusão dos municípios também? Que o senhor fala disso, da redução? De maneira clara, a gente vai ter que criar uns instrumentos de incentivo, inclusive, para a fusão dos municípios. Mas vai fazer os plebiscitos, cerca de 4 mil plebiscitos, como determina a lei? Porque o plano do senhor reduz de 5.570 para 1.500, né? A viabilidade... E aí, como é que o senhor vai fazer? Dos municípios é através da redução deles. A maior parte dos municípios hoje são inviáveis. Você vai ter instrumentos, inclusive a lei de responsabilidade gerencial vai encaminhar eles para isso, porque caso o município não tenha atividade econômica condizente para se manter no longo prazo, ele vai ser incentivado, as últimas como missões o Japão faz, a se boas, juntar. Se ele se junta, você vai ter mais investimentos federais nessa união. E vamos fazer uma campanha política para as pessoas participarem desse processo. Porque as pessoas precisam ser convencidas, e até é fácil de convencer. Todas as cidades minúsculas que eu rodei ao redor do Brasil, que não são funcionais, quando você mostra para as pessoas que aquela cidade é apenas um cabide de 9 vereadores e um prefeito inútil, que não melhora os desempenhos e a vida da pessoa, e que a pessoa está pagando aquele preço, a pessoa primeiro achar esse projeto racional. E aí é uma tarefa de presidente da República de fazer o convencimento do projeto. Naturalmente o Congresso Nacional vai querer participar disso e naturalmente a gente vai chegar num projeto articulado. Ponto. É uma questão negociada. Eu não tenho condição de impor isso, que a Constituição me impede hoje. O senhor queria falar um pouco de educação. Tema super importante, eu vejo também que o senhor já começa até a tremer e lá já vem. Disse que vai cortar o financiamento vamos falar que eu sou semi-analfabeto. Chama de Unisquinas, né? Vamos lembrar Se estiver disso. errado, o senhor me corrige aqui. Quase 80% dos universitários brasileiros estão na rede privada. É outra pergunta, a maioria Renato, fica tranquilo. Em universidades que não são de ponta. Também o senhor sabe disso. E boa parte via o ProUni e o FIES. Pergunto para o senhor, esses jovens vão estudar onde? Nós vamos alterar a dinâmica hoje de formação de capital humano no Brasil. Você simplesmente entregar para uma pessoa que mal sai alfabetizada da escola um endividamento ou um programa em que ela acredita que ela vai ganhar um diploma para depois virar Uber ou virar entregador, eu estou apenas iludindo essa pessoa. Países muito mais desenvolvidos do que o nosso, a Alemanha é um exemplo mais claro, ou a China, que é um país em desenvolvimento, ou vou citar também o próprio Vietnã, trabalham muito com o ensino técnico, a formação técnica das pessoas, que é mais rápida, mais adaptada aos contextos. E se a pessoa quiser fazer uma universidade, ela pode ter acesso à universidade pública. Não tem nada de novo, né? Os mesmos blá 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 e quando tenta fazer alguma coisinha um pouquinho ali fora já é encurralado. Através de muito lobby, numa propaganda que foi feita pelo mundo, de que, eu vou te dar um diploma e sua vida vai se resolver. Não se resolveu. Inclusive, esse é o drama da minha geração. Minha geração, todo mundo achou que ia conseguir um bom emprego com diploma e terminou enganado e terminou na mão do Pablo Marçal, dizendo que ela fracassou porque não tinha um mindset. Olha lá. Foi exatamente isso que aconteceu. Ataca o Bassal, ataca o Flávio, mama o Temer, mama o FHC, é foda, né, velho? É muito na cara a parada, tá ligado? Ela pegou esse diploma, pendurou na parede e foi fazer Uber. Minha geração. Lógico que existem externalidades econômicas que envolvem o problema dessa pessoa, mas definitivamente um diploma mal qualificado é apenas ilusão.
E as pessoas acreditaram nessa ilusão. Candidato, eu não vou entrar aqui na discussão sobre a qualificação do diploma, porque é um tema bastante complexo de fato. Mas o financiamento estudantil é um caminho, ele já achou que, nossa, agora vou me pegar. Entrada de sorte que parece que elas não vão falar que ele é analfabeto, não vai lembrar isso. O senhor fala em abolir o sistema de cotas. O sistema já fez mais de 10 anos de aniversário, conseguiu mobilidade, ascensão social de pessoas com renda baixa, pessoas pretas. Por que o senhor vai abolir o sistema de cotas, a exemplo do que o senhor está falando? Vou começar pelo que você colocou inicialmente. Vai haver financiamento, mas vai haver qualidade e fiscalização. Então o senhor vai acabar com o ProUni? Não, eu vou qualificar. Não, a universidade que entrega péssimo ensino. Primeiro, ele já está mudando de novo o discurso. Governamental não receberá. Ponto. Eu vou ficar fingindo? Que ele falou que ia acabar com cota. Segundo, cota ele não consegue acabar como presidente. Ou seja, mais uma bravata. O cara é bravateiro demais, velho. Termina sendo um estelionato no fim do dia. Especialmente com a pessoa que está pagando ou com o pagador de imposto que está sendo iludido e que está vivendo uma sociedade em que aumentou a produtividade e a escolaridade. A ilusão, a mentira, vai acabar. Segunda coisa, eu e o meu grupo político, nós não acreditamos em termos principiológicos do sistema de cotas. Agora, a nossa política para substituir o modelo de cotas, que é uma política de sistema de incentivo e recompensa para bons alunos desde a base, ela vai substituir paulatinamente. É igual a... Tudo envolve uma transição. Não vou, entrei no governo, acabei com esse modelo. Não, nós vamos fazer uma substituição. Eu acredito no poder, não só da educação, mas no poder da integração. E eu acredito que existem pessoas talentosíssimas espalhadas por todo o território nacional. Um exemplo muito claro é, boa parte das pessoas que passam no ITA e nas melhores universidades vêm lá do Ceará. O colégio Farias Brito, acho que é Ari de Sá. Como é que eles fazem a coleta? Eles coletam muitos meninos e meninas dos interiores do próprio estado do Ceará. Que estão indo bem em escolas públicas, eles coletam essas pessoas, treinam, passam em grandes vestibulares, viram inclusive uma bandeira, olha, essa escola é muito boa. O que nós pretendemos fazer? Nós queremos qualificar as crianças, primeiro, um sistema de alfabetização muito poderoso, porque o Brasil hoje ele não está focando no método. Olha isso. Temos que melhorar as escolas, vamos fazer um sistema de educação poderoso. Escola e primeira infância tem todo um trabalho que a gente está tratando, é um dos temas que a gente mais fala no nosso livro de propostas, mas as crianças e as famílias que performarem melhor em provas objetivas feitas pelo governo federal vão receber. É que essa molecada, acho que a geração essa geraçãozinha nova aí, essa molecada de 20 anos, só dar um recado que é a primeira eleição deles, né? Então eles não conhecem político ainda, né? Por que o senhor dissesse assim, no futuro o meu desejo é acabar com as cotas porque a desigualdade estaria superada e nesse caso não precisaria mais de reparação. Mas é exatamente o que eu estou falando. Não, mas não foi isso que o senhor disse aqui. Esse é um ponto. O outro ponto é o seguinte, acabar com o sistema de cotas, se o sistema de cotas promoveu inclusão de pessoas pretas não só na universidade, mas no mercado de trabalho também. Eu acredito no mérito. Eu acredito que pessoas pretas, pessoas brancas, indígenas, quilombolas, elas têm que entrar pelo mérito, competir em igualdade de condições, as condições mais próximas possíveis das demais. Eu acredito que a universidade é um espaço de mérito. E o crescimento econômico vai ser baseado em mérito. E eu vou dar instrumentos, não na universidade, depois dessa criança ter passado por um ensino deficiente. Eu quero detectar quem são as crianças, quem são os outliers que vão entrar nessas faculdades, que vão ser objeto dessa política pública e, desde já, pegar essa criança, colocar nas melhores escolas, dar uma bolsa para ela, acabar com o programa Pé de Meia e transformar o Pé de Meia numa política de incentivo aos bons estudantes baseado em mérito, para que essa criança concorra em igualdade de condição ao longo da vida dela e que ela já vá para a universidade preparada. É isso que eu quero fazer, baseado no mérito dela e na integração que eu vou ter entre a escola, a família dela e o Estado. É isso que eu acredito. É você antecipar os efeitos disso ainda no ensino fundamental. Não fazer vamos ser, claro, uma correção. Você não consegue entregar nada em termos de desempenho quando você compara o ensino público com o privado para formar esse capital humano, aí depois agora dá uma cota para corrigir e faz uma propaganda. Não acredito nisso. Não é baseado em mérito, não é justo. Eu vou voltar para a base. É o outlier, é o garoto especial, é a menina especial. Vamos dar uma bolsa para essa pessoa. Vamos já inserir ela nas escolas. Vamos colocar ela nas melhores escolas públicas ou privadas, a escolha da família no seu município, no seu estado, para que ela concorra em igualdade de condições. É isso que eu quero. Candidato, o senhor já falou em desmame financeiro do Nordeste, que o senhor considera injusto que estados recebam mais do que arrecado. Mas isso não é romper o pacto federativo, punir o eleitor nordestino? Muito pelo contrário. O eleitor nordestino é a maior vítima disso.
Basta ver que a classe política do Nordeste, ela se mantém firme e forte num processo de exploração das pessoas mais humildes, e ainda assim o dinheiro continua sendo retirado dos outros estados e mandado para essa classe política. Por quê? A quantidade de dinheiro que é colocada é desproporcionalmente mais alta, o Pacto Federativo é profundamente injusto com outras regiões, só que isso não se transforma em benefício para as pessoas do Nordeste. Então, se tá ruim para a pessoa do Sul, Sudeste, Centro-Oeste que paga o quinhão maior, tá ruim para a pessoa que mora no Nordeste, que inclusive se muda para outros estados, para quem tá bom? Para alguém tá bom. Tá bom pro político. Eu rodei o interior do Nordeste, graças a Deus, falo isso de rádio em rádio. E aí você explica isso, fala, mas pra quem tá boa essa história? O fluxo migratório, tirando a Paraíba, é de saída agitada de pessoas. As pessoas estão indo embora, estão metendo o pé. E estão metendo o pé, a qualidade de vida tá ruim, o crime organizado chegou, não houve um aumento de renda quando comparado a outras regiões, só que a classe política parasitária de lá continua atuando e ganhando dinheiro. Isso não pode continuar. Isso é um sistema de incentivo ao mau trabalho. E é por isso que a gente administra... De Brasília voltou, tô em live desde 2 da manhã. Então, isso não inclui só o Nordeste, parte do Norte também. Os lugares que têm menos atividade econômica, que são menos tentar ficar o máximo possível para pagando a conta. Mas a solução para o Nordeste é mandar menos dinheiro? Não, a solução para o Nordeste é estabelecer um crescimento econômico, colocar lei de responsabilidade gerencial para quebrar esse ciclo de pobreza, e as pessoas... Os caras mandaram, o Guilherme mandou a saga do Dragon Ball aí, mano, pra assistir. Mandou a saga dos Saiyajins e do Freeza. Que são eles, para voltar, para a gente fechar o ciclo da entrevista com o começo, são eles os deputados e senadores que, em grande medida, eu vou ter que negociar e compor. O senhor tem o timing, a gente está encerrando aqui a nossa entrevista, mas queria dar um minuto para o senhor para as considerações finais. Eu adorei a entrevista. Vocês são jornalistas realmente muito boas, vocês são tudo aquilo que eu imaginava numa sabatina. Perguntas difíceis, perguntas boas, eu fiquei muito feliz. Porque precisa ser assim, espero que seja ainda mais difícil com meus adversários, mas eu adorei e fiquei feliz, espero que muitas pessoas tenham me conhecido hoje. Muito obrigado pela oportunidade, fiquei muito honrado. Obrigada pela participação. Candidato. Amanhã, aqui nos nossos estúdios, a gente vai receber o Romeu Zema, do Novo, na sexta, o Ronaldo Caiado do PSD, Fábio Bolsonaro do PL, gaguejou o trem inteiro, só enrolou, traiu as promessas que ele fazia pra militância. Veja bem o contexto, me arrependo de piada. Puta que pariu, velho. Olha, vou falar com você, viu? Eu, pelo que eu tinha visto umas partes, umas partezinhas ali, eu tinha visto que tava vergonhoso, mas eu não sabia que tava tanto assim, não.